Imagina ser uma das pessoas mais poderosas do Murim. Não apenas controlava a corte imperial, mas também manipulava a imperatriz. Era conhecido como o pior traidor e vilão da história, utilizando sua influência para moldar as políticas imperiais ao seu bel prazer. Ascendeu da insignificância ajudando a terceira princesa, uma figura esquecida, a se tornar imperatriz. Tinha o poder, o dinheiro e tudo o que desejava, exceto o mais importante para você, o prazer sexual. Planejara meticulosamente como recuperar o que mais almejava, a única coisa que escapava de suas mãos. Quando finalmente executou seu plano, a imperatriz tentou impedi-lo, chorando desconsoladamente, suplicando que não o fizesse. É tão importante para você estar com outra pessoa? Perguntava entre lágrimas. Eu lhe darei tudo. Por favor, não vá. No entanto, já havia tomado sua decisão. Era algo que ela nunca entenderia. Isso é importante para mim. Desde minha vida passada até agora, você lhe disse. Durante 50 anos, foi virgem, preso em um destino cruel. Havia sido atropelado por um caminhão em sua vida anterior e reencarnado em um mundo marcial, onde viveu outros 50 anos. Embora tenha morrido aos 28, voltou como uma criança de 12 anos. No início, foi aceitável, mas tudo mudou quando foi sequestrado. Não era um sequestro qualquer. Você foi capturado por um traficante de escravos que o mutilou. Não apenas o venderam como escravo, mas o transformaram em um eunuco. Durante anos, buscou uma maneira de restaurar sua masculinidade, passando de médico em médico, inclusive se encontrando com a terceira princesa. Ao dominar as artes marciais, tornou-se o guerreiro mais poderoso do Palácio Imperial. No entanto, recebeu uma notícia cruel. Nenhum médico, por mais habilidoso que fosse, poderia lhe devolver o que havia perdido. A menos que renasça, lhe disseram, será impossível. A partir desse momento, você se perguntou, de que vale o dinheiro, o poder ou a destreza se não pode desfrutar do prazer carnal? Não se contentava em ser um simples eunuco. Para você, a única solução era começar de novo, desta vez com uma vida dedicada ao prazer. 3 esposas e 4 concubinas não eram suficientes. Precisava desfrutar da companhia das mais belas mulheres. Embora a imperatriz resistisse em deixá-lo ir, ordenou que a retirassem do quarto. Entre lamentos, ela lhe disse que sempre o havia visto como um pai. Não podia suportar vê-lo morrer de uma maneira tão absurda. Apesar de não voltar atrás em sua postura, ela o comoveu. Você a via como uma filha, como uma irmã, mas nunca como uma mulher. Antes de começar o ritual, perguntaram-lhe se tinha certeza do que estava fazendo. De cada 100 pessoas que tentam isso, 99 perecem, advertiram. Mas você apenas olhou para sua entreperna vazia. Sem hesitar nem por um segundo, pensou, prefiro morrer a continuar vivendo desse jeito. Então ordenou que continuassem com o ritual. Você tinha tido todo o poder e dinheiro que alguém poderia desejar, mas isso não importava. Tudo o que queria era recuperar seu amigo. E assim, no meio de uma floresta, você acordou mais uma vez. Desta vez, não era Liz, o eunuco mais temido do Murim. Um homem mais velho estava ao seu lado, perguntando-lhe se estava bem. Ao observar seu rosto, você o reconheceu de imediato. Era o traficante que o havia capturado há 50 anos e o vendido ao Palácio Imperial. Ouviu-se dizer que ele havia sido morto, esfaqueado por um escravo. Ao analisar a situação, você percebeu que não havia reencarnado, mas voltado ao passado. E o mais importante, ainda era um homem completo. Rapidamente examinou seu corpo, certificando-se de que tudo estava no lugar. Ao descobrir que havia recuperado o que tanto desejava, uma onda de alívio percorreu seu corpo. O ancião voltou a perguntar-lhe se havia se machucado. Você o olhou em silêncio por um momento. Então um sorriso sinistro formou-se em seus lábios. Obrigado por me salvar, disse-lhe. Mas meu pulso está doendo um pouco. Você poderia dar uma olhada? O velho, confiante, ofereceu-se para levá-lo à sua casa, onde tinha algumas ervas para curá-lo. No entanto, seu sorriso apenas se ampliou. Quer que eu o siga para me castrar novamente e me vender como um eunuco? Perguntou-lhe com uma voz fria. O ancião empalideceu. Ao ouvir suas palavras, como você sabe disso? Murmurou alarmado. Mas você não lhe deu tempo de reagir. Em um piscar de olhos, o atacou com as habilidades marciais que havia aperfeiçoado em sua vida passada. Seus movimentos eram letais e precisos, como o guerreiro mais temido do Palácio Imperial. Embora o velho tentasse se defender, não tinha a menor chance. Quando ouvi que você foi esfaqueado, desejei ter sido eu mesmo a fazer isso, você sussurrou enquanto subjugava. Você arruinou um homem perfeitamente saudável, condenando-o. Tudo o que eu queria era vingança, e a consegui. Com um golpe final, você acabou com a vida dele. 50 anos haviam se passado, mas finalmente você havia conseguido sua vingança. Durante meio século, foi um eunuco,
incapaz de desfrutar do prazer que tanto almejava. Mas agora as coisas eram diferentes. Já não importava se isso era uma reencarnação ou uma regressão. A partir deste momento, sua única missão seria desfrutar do prazer mais profundo. Assim foi como Lee Sols, o eunuco mais poderoso do Morim, renasceu. Desta vez, viveria a vida que sempre havia desejado, e nada nem ninguém poderia detê-lo. 2 meses após sua vingança contra o traficante de escravos, escalava a montanha íngreme de Gondon, na província de Gansu. O ar frio e rarefeito oprimia seus pulmões, e seus músculos se ressentiam a cada passo. Sentia que poderia colapsar a qualquer momento, mas a dor física não era nada comparada ao que havia desejado durante toda a sua vida, um prazer profundo e verdadeiro, além do meramente carnal. Enquanto subia a montanha, Lee refletia sobre o prazer e o que ele realmente significava para ele. Se tudo se resumisse ao físico, poderia facilmente ganhar dinheiro e visitar bordéis, mas a prostituição nunca o atraíra. Não buscava o prazer simples nem vulgar. Não queria desperdiçar sua preciosa virgindade com algo de tão baixa qualidade. Para ele, o prazer deveria ser o resultado de uma conexão mais profunda, um amor verdadeiro compartilhado com uma beleza incomparável, onde o corpo e a alma se fundissem. Um amor onde o prazer físico e mental se entrelaçassem em uma dança perfeita de satisfação mútua. Este era o prazer que ele ansiava, o verdadeiro caminho da paixão. Para alcançar esse sonho, Lee sabia que precisava de algo mais do que destreza física. Precisava de fama e poder. Tornar-se um herói do mundo marcial era o primeiro passo. Originalmente, havia deixado numerosos elixires e manuais de artes marciais em sua tumba para sua reencarnação. Mas, tendo voltado ao passado, esse plano já não funcionaria. Como chefe da rede de inteligência da Imperatriz em sua vida anterior, podia prever os próximos 50 anos como se fossem a palma de sua mão. Se treinasse suas artes marciais com o conhecimento do futuro, abalar o mundo marcial seria inevitável. Tornar-se um herói renomado não estava muito distante, e sabia que alcançar esse objetivo finalmente lhe permitiria construir o harém dos seus sonhos. Após várias horas de escalada, finalmente alcançou o topo da montanha. À sua frente, erguia-se a secta Gondon, uma ordem dedicada ao taoísmo e às artes marciais. Embora tivesse sido uma das 9 grandes seitas do mundo marcial, a guerra entre as facções ortodoxas e demoníacas, travada há 50 anos, havia deixado a seita à beira do colapso. Lee gritou com todas as suas forças, esperando que alguém saísse para recebê-lo. Ao ouvir sua voz, o mestre da seita se surpreendeu. Alguém havia escalado a montanha em meio ao frio intenso da estação. Lee voltou a gritar, afirmando que havia perdido os pais nas mãos de bandidos e que seu único sonho era tornar-se mais forte. Rogou para ser aceito como discípulo da seita. A secta Gondon era famosa por suas técnicas de combate implacáveis, projetadas especificamente para lutar contra as forças malignas do mundo marcial. Suas artes marciais eram uma combinação única de taoísmo, confucionismo e budismo, uma fusão de disciplinas focadas na purificação do corpo e da alma. Embora muitos pudessem confundir sua dureza com crueldade, sua determinação era inigualável. Finalmente, diante de Lee, apareceu um homem de aspecto imponente. Sem dizer uma palavra, o encarou diretamente nos olhos. O homem avaliou Lee com um olhar penetrante e perguntou se ele não se arrependia de ter escalado a montanha sob aquelas condições extremas. Lee, sem vacilar, afirmou que, se isso significava se juntar à seita, não importava o que tivesse de suportar. Com humildade, pediu novamente para ser aceito como discípulo. O homem, após um momento de silêncio, pediu que Lee mostrasse seus braços e mãos, inspecionando sua estrutura física. Enquanto fazia isso, murmurou algo sobre a respiração tonal, um método avançado de respiração que estabelece as bases para a acumulação de energia no Dantian, a fonte de energia vital nas artes marciais. Ao perceber que Lee havia utilizado esse método enquanto escalava, o homem se deu conta de que ele não era um simples iniciante. Havia um entendimento básico em seus movimentos que apenas alguém com experiência poderia possuir. Seus pais te ensinaram? Perguntou intrigado. Sim, mentiu Lee, escondendo seu verdadeiro conhecimento. Na verdade, ele havia praticado técnicas por muito tempo para melhorar sua vitalidade, uma necessidade fundamental em sua busca pelo prazer definitivo. O homem com quem falava se apresentou como John, o atual líder da secta Gondon. Normalmente, há muitos passos que precisam ser seguidos para entrar na nossa seita, disse John, mas seu potencial é evidente. Então, farei uma exceção. Ele pediu que Lee o seguisse, avisando que a seita não era mais o que costumava ser, mas que seu espírito permanecia inabalável. Tudo estava indo conforme o plano de Lee. Ele sabia que a secta Gondon estava à beira do colapso,
e isso só jogava a seu favor. Quanto pior fosse a situação, mais fácil seria ascender na hierarquia e se fortalecer antes que a Santa Espada e o Jinwei crescessem em poder. Enquanto caminhava pela seita, Lee notou que tudo estava em um estado pior do que ele havia imaginado. As cicatrizes da guerra eram visíveis em todos os cantos. Sabia que a seita fora uma das mais poderosas no passado, mas sua decadência após a guerra contra as facções demoníacas havia sido devastadora. No entanto, isso não o preocupava. Pelo contrário, quanto mais desmoronado estivesse, mais oportunidades teria para consolidar sua posição. O mestre John, entretanto, não estava disposto a deixar que Lee se acomodasse tão facilmente. Antes de te explicar as regras, há alguém que você precisa conhecer, disse ele. Ele será seu irmão mais velho e a cabeça dos discípulos. Enquanto John falava, Lee não podia evitar sorrir para si mesmo. O caminho para o prazer definitivo e a grandeza no mundo marcial começava agora. Eles pararam em frente a uma residência, e o mestre John pediu a Jinwei que saísse para conhecer seu novo júnior, Lee Souls. Naquele momento, uma ventania passou pelo lugar, e, quando nosso protagonista abriu os olhos, Jin já estava lá com eles. O que mais chamou sua atenção foi o quão bonito Jin era. Em sua vida anterior, lembrava-se de Jin sempre usando um chapéu de bambu, então jamais teria imaginado sua verdadeira aparência. Ele havia pensado que os rumores de que as mulheres brigavam por Jin eram simples mentiras, mas vendo a realidade, seu futuro parecia desmoronar diante dessa revelação. Perdido em seus pensamentos, Lee se sobressaltou quando Jin perguntou: "Você está doente?" Lee, ainda desconcertado, respondeu rapidamente que não, tentando voltar à realidade. Jin, sorrindo com amabilidade, disse: "Fico feliz em ouvir isso. Não precisa ser tão formal comigo, já que, a partir de hoje, seremos irmãos." Apesar do sorriso de Jin, Lee não pôde evitar se sentir desconfortável, pois Jin era simplesmente perfeito demais. Sua mente não podia deixar de pensar em coisas banais, como desejar que Jin fosse um pouco menos atraente e talvez fosse mais baixo, mas esses pensamentos foram interrompidos quando Jin, com total naturalidade, pegou-o pelo pulso. "Devemos ir", disse ele, enquanto puxava suavemente. Confuso, Lee perguntou: "Para onde vamos?" Jin respondeu com um sorriso brincalhão: "Há muitos lugares que quero te mostrar." Sem dar tempo para Lee reagir, Jin o arrastou com entusiasmo pelo lugar. Enquanto seguia, Lee não podia deixar de pensar que precisava interrompê-lo, pois não suportava a ideia de outro homem tocá-lo. Rapidamente, ele retirou sua mão da de Jin, o que o deixou surpreso. Jin o olhou, confuso por sua atitude, e, após alguns segundos de silêncio, disse: "É a minha primeira vez tendo um irmão mais novo. Acho que me empolguei demais. Sinto muito se fui demasiado direto." E percebeu que havia exagerado, então se apressou em se desculpar. Não foi culpa sua. Eu fui quem reagiu de forma exagerada." Ao mesmo tempo, pensava que, se queria construir uma boa relação com Jin, precisava lidar com a situação com cuidado e manter seus sentimentos sob controle. Assim, se desculpou novamente por ter sido rude. Enquanto isso, em outro lugar da seita, o mestre Jeon observava o céu cinzento enquanto o vento soprava pela seita. Em seus pensamentos, refletia sobre o futuro incerto da seita Gondon. "O vento na seita parece estar chegando ao fim", murmurou, ciente de que o destino da seita recaía sobre os ombros de seus 2 discípulos. Há aproximadamente 10 anos, o mestre Jeon havia encontrado Jin em um orfanato, e desde aquele dia dedicou sua vida a cultivá-la. Sabia que Jin Wei, sendo a mais talentosa de seus discípulos, era a única esperança para restaurar a seita à sua antiga glória. No entanto, o segredo que manteve por todos esses anos era que Jin não era realmente um homem, mas sim uma mulher, que precisava se disfarçar para sobreviver no mundo marcial. Com a entrada de Lee na seita, Jeon esperava que Jin aprendesse a interagir com outros homens de sua idade, já que em breve ela entraria no mundo marcial, enfrentando desafios que exigiriam sua habilidade, inteligência e discrição. Nosso protagonista Lee Souls estava deitado em sua cama, revivendo o dia que estava prestes a terminar. Seu primeiro dia como discípulo na seita Gondon foi passado tossindo e rolando na cama, e tudo isso era culpa de Jin. Ele se lembrava do que havia acontecido meio-dia antes, quando, com o ânimo de construir uma boa relação, disse que esperava se dar bem com ele. Jin se desculpou por seu comportamento até aquele momento e falou sobre a seita. Contou que os gloriosos terrenos da seita Gondon agora estavam em ruínas, mas ainda assim queria mostrar o lugar a ele. Apesar do terrível massacre ocorrido há 50 anos, o Palácio Junho Cheon, onde vivia seu mestre, e o Salão Cheon-won, onde residiam os discípulos, ainda estavam de pé. A seita não havia morrido completamente, e Jin queria compartilhar essa esperança com ele. Diante dessas palavras, Lee permaneceu em silêncio,
compreendendo o desejo de Jin. Há 50 anos, a guerra entre o caminho ortodoxo e o demoníaco começou com a aniquilação da seita Gondon. Ninguém esperava que a seita demoníaca superasse a seita Kulun e atacasse a primeira seita do país. Para Lee, não era difícil entender o desejo de Jin de compartilhar a história deste lugar, vindo de alguém que herdou um legado destruído e queria ver uma reconstrução. Está bem, eu gostaria de ouvir, disse finalmente Lee, embora tenha acrescentado que preferia que Jin não se aproximasse tão repentinamente como havia feito antes, já que ele era um pouco tímido. Jin aceitou, respondendo com um sorriso. Está bem. Notando que Jin parecia preocupado, Lee decidiu suavizar a situação, pois não queria deixar uma má impressão. Então, se aproximou e disse, erros podem acontecer com qualquer um, você não precisa se sentir desanimado, e para mim seria uma honra ouvir a história da seita de sua parte. As palavras de Lee alegraram Jin, e a partir daquele momento as coisas começaram a fluir com maior naturalidade. Lee percebeu que, para acalmar alguém como Jin, só precisava dizer as palavras certas, aquelas que ele gostaria de ouvir. O único detalhe que ele não havia antecipado naquele momento era que Jin se aproximaria novamente sem pensar duas vezes, o que o enfureceu bastante. Jin se desculpou imediatamente ao notar sua reação. Para Lee, a ideia de qualquer contato físico não era algo trivial, pois estava decidido a se reservar apenas para as mulheres mais belas. O que mais o irritava era sentir que quase havia perdido 50 anos de castidade em um instante. Mas quem era Jin realmente? Era o prodígio da seita Gondon, um gênio entre os gênios. As mulheres que o desejavam causavam comoção em todo o mundo marcial. Era o tipo de homem que havia ressuscitado uma seita moribunda. E, no entanto, Lee não conseguia deixar de se perguntar por que Jin tratava as mulheres como se fossem pedras. As pessoas diziam que Jin valorizava as artes marciais acima das mulheres, mas agora que o havia visto de perto, Lee o entendia melhor. Jin definitivamente era. Lee já havia visto esse tipo de coisas antes, durante seus dias como eunuco. Muitos eunucos, embora castrados, ainda tinham a parte traseira e haviam encontrado novas formas de satisfazer seus desejos. Mas Lee não era gay e já estava começando a sentir que queria usar seu amigo, por alguma razão. Este parecia um pouco sombrio ultimamente, mas ele tinha um plano. Ia complementar seus exercícios de asterisco Kigon asterisco com os de asterisco Elin asterisco, uma técnica de alongamento. Acreditava firmemente que estava destinado a se tornar o rei da resistência. Lee passou o resto da noite trabalhando, garantindo que não teria que dividir sua parte traseira em nenhum momento. Mudamos de cenário e vemos Jin, que em seu quarto refletia sobre por que as coisas não tinham saído bem com seu novo irmão. Havia sido descortês 2 vezes, mas sua empolgação por ter uma nova família o havia prejudicado. Mesmo assim, se sentia feliz por ter conhecido Lee. Lembrava-se claramente de quando ele lhe disse que seria uma honra ouvir a história da seita de sua parte. Na mente de Jin, ele pensava que talvez devesse ter ficado bravo, mas Lee havia insistido em ser guiado pelos sentimentos. Essa gentileza só aumentou seu desejo de se aproximar mais dele, e se perguntava se era isso que se sentia ao ter um irmão. Da próxima vez, esperava que se tornassem tão próximos a ponto de se abraçarem sem reservas. O problema era que nosso protagonista não sabia que Jin, na verdade, era uma mulher. Na manhã seguinte, descobrimos que Lee havia passado tempo limpando a cozinha da seita. Ele já esperava que a situação econômica da seita fosse ruim, mas estava tão desmantelada que parecia que poderia desmoronar a qualquer momento. No entanto, isso não o incomodava. Ele estava ali para se tornar um herói do mundo marcial, se fazer um homem. E para isso precisava impressionar tanto seu mestre quanto seu irmão mais velho. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Jin apareceu, abrindo a porta sem aviso, assustando Lee. Surpreso ao vê-lo ali, Lee se mostrou um pouco desconcertado. Jin perguntou se ele realmente estava preparando o café da manhã e disse que havia vindo para oferecer ajuda, caso ele precisasse. Lee respondeu que, como mais jovem, era sua responsabilidade cuidar dessas tarefas. Com um sorriso, Jin comentou que nunca havia visto alguém tão rápido e capaz quanto ele, o que fez com que nosso protagonista se perguntasse como alguém poderia parecer tão bem e ser tão eficiente ao mesmo tempo. Se eu parecesse metade do que ele parece, não estaria sofrendo dessa maneira, pensou Lee. Então, ele disse a Jin que havia aprendido a cozinhar com seus pais desde cedo e pediu desculpas se o havia deixado desconfortável ao assumir toda a preparação do café da manhã sozinho. Jin, um pouco envergonhado, se desculpou novamente, garantindo que não estava sendo sarcástico quando perguntou sobre o café da manhã, e mencionou que ele também era órfão. Lee ficou pensativo. Por que seu irmão se desculpava tanto desde o dia anterior? Estava tentando se mostrar como alguém submisso? Jin insistiu em ajudar na preparação dos vegetais,
dizendo que originalmente era seu trabalho e que não podia permitir que seu irmão mais novo carregasse toda a responsabilidade. Naquele momento, Lee se lembrou de que Jin devia ter sido muito próximo de sua irmã. Afinal, no passado, ele tinha uma irmã conhecida como a maior beleza do mundo marcial, mas agora que ele era o preferido, a possibilidade de que a irmã de Jin aparecesse em sua vida era improvável. Ainda assim, Lee supôs que poderia brincar um pouco com seu irmão. Então, pediu que ele supervisionasse enquanto ia buscar água fresca para os vegetais. A realidade era que ele não queria se aproximar demais de Jin. O que ele realmente queria era o nome da pessoa que, no futuro, se tornaria famosa no mundo marcial, para com esse nome seduzir todas as mulheres que pudesse, fazendo-as se apaixonarem profundamente por ele graças às suas conquistas repetidas. Bem nesse momento, uma das pernas superiores da prateleira da cozinha quebrou, e Jin, com seus reflexos rápidos, Jin avisou Lee que ele estava em perigo, mas ele não conseguiu reagir a tempo, só pôde suportar o impacto. De repente, Jin o agarrou pela cintura e o afastou, deixando os dois em uma posição bastante comprometedora. O nervosismo de Lee disparou quando Jin, com uma expressão tranquila, comentou: "Você é mais leve do que eu pensava", e Lee não pôde evitar se perguntar se sua parte traseira não era a única coisa que ele precisava proteger. Por um momento, Lee se sentiu estranho, notou um suave aroma a flores que o desconcertou, mas rapidamente voltou a si, e sua confusão deu lugar à fúria. Alarmado, Jin se desculpou rapidamente, jurando que não tinha intenção de ultrapassar os limites com ele. Lee, furioso, perguntou o que exatamente ele não devia malinterpretar. "Seu rubor está tornando a situação ainda mais desconfortável", acrescentou, enquanto Jin oferecia preparar a comida em seu lugar. Isso só fez com que Lee ficasse ainda mais irritado. Se seu mestre descobrisse, ele definitivamente seria punido. "Tenho que lidar com isso com cuidado", pensou, enquanto tentava se acalmar. Finalmente, disse a seu irmão mais velho que não era necessário que ele se preocupasse com tarefas tão triviais, já que ele, como o mais jovem, se encarregaria de tudo de agora em diante. Embora Jin tenha aceitado, insistiu que estava bem pelo menos ajudar com algumas coisas. Lee não teve outra escolha senão aceitar, embora o tenha feito a contragosto. 2 meses depois, no grande salão da seita Gongdong, o mestre Jeon estava em frente ao seu discípulo, observando-o com seriedade. Começou a falar: "Alguns diriam que a verdadeira força vem da energia interna, consumindo elixires para fortalecer o corpo. Outros acreditam que o poder está na força externa, lançando socos e golpes incessantemente. Mas a verdadeira maestria nas artes marciais surge do equilíbrio entre ambas, forças internas e externas." O mestre dirigiu seu olhar diretamente para Lee, aconselhando-o a nunca tomar atalhos em seu treinamento. "Somente quando encontrar esse equilíbrio, as artes marciais alcançarão seu verdadeiro potencial", concluiu. Lee assentiu com seriedade, compreendendo as palavras de seu mestre. Enquanto Jeon se preparava para partir, deu uma última advertência: "Certifique-se de não relaxar enquanto eu estiver fora." Embora ele não tivesse dito, Lee jamais faria isso, pensou. Sabia que um corpo forte não significava apenas vitalidade, mas também uma maior presença no mundo marcial. Refletia sobre como, embora tivesse grande força, ainda era magro demais. Se quisesse se destacar, precisava ser imponente. Esse pensamento o levou a questionar qual era o verdadeiro propósito de seu árduo treinamento. Se é apenas para intimidar, então todo esse esforço faz sentido. Enquanto praticava a posição do cavalo, sentiu uma refrescante vitalidade percorrendo seu corpo. Os 2 meses de intenso treinamento haviam dado frutos, e ele se perguntava se era assim que as pessoas que treinam com pesos se sentiam ao ver seu progresso. Quando era eunuco, por mais que treinasse seu corpo, nunca conseguiu se livrar daquela sensação de neutralidade, uma estranha mistura de força e fragilidade. Tudo isso se devia à técnica marcial que havia praticado, a arte do tesouro Gua. "Se eu tivesse seguido os conselhos daquele médico charlatão em minha vida anterior", pensou com amargura, "não teria causado tanta destruição." A lembrança de sua vida passada o enfureceu ainda mais. A única coisa que o reconfortava era a certeza de que desta vez viveria a vida que sempre desejou. "Desta vez serei o verdadeiro alfa." E estava imerso em seu treinamento quando, de repente, Jin apareceu. "Por que você veio até aqui?" perguntou Lee, surpreso. "O mestre disse que você já terminou seu treinamento por hoje, então vim te buscar", respondeu Jin com um sorriso amável. Lee não ficou contente com essa notícia. Queria completar seu físico como um guerreiro luxurioso o mais rápido possível, mas parecia que o tempo sempre escapava por entre seus dedos, o que o irritava profundamente. Mais tarde, naquela noite, na montanha atrás da seita, Lee se preparava para seu treinamento secreto. Estava determinado a não se cansar quando chegasse o momento de desfrutar
participar dos Jardins do Prazer e melhorar sua resistência o máximo que pudesse. No entanto, a única coisa que o preocupava era seu mestre, Jeon, que havia estruturado seu treinamento de maneira que não prejudicasse seu corpo. E se descobrisse sobre esse treinamento adicional, o proibiria imediatamente. Mas Lee não podia abandonar esse regime noturno. O treinamento diário, por si só, não o levaria à vitalidade de um rei. Estava prestes a iniciar uma maratona quando, ao lado de uma árvore, vislumbrou uma figura que o desconcentrou, fazendo-o tropeçar e rolar pelo chão. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Lee, irritado, ao ver que se tratava de seu irmão mais velho, Jin. "Eu estava me perguntando o que você estava tramando ao estar aqui tão tarde", respondeu Jin. "Agora vejo que você está fazendo treinamento extra. O mestre te avisou que forçar seu corpo além dos limites é perigoso. Não posso ficar parado enquanto você faz esse tipo de coisa." Lee lamentava ter sido descoberto nessa situação. Se ao menos eu tivesse 1 ano de energia acumulada, pensou, teria sentido a presença de Jin antes. Se deixasse as coisas continuarem assim, Jin contaria tudo ao mestre, o que significaria o fim de seu treinamento secreto. Sem esse treinamento, sua resistência diminuiria, o que colocaria em perigo sua vitalidade e masculinidade. Desesperado, Lee pediu desculpas a Jin, dizendo que tinha razões pessoais para fazer aquele treinamento extra. Jin ficou sem palavras ao ouvir isso. "Você e eu somos diferentes", continuou Lee. "Enquanto você aprende tudo de imediato, eu sou um tolo que esquece o que me ensinam. Odeio ficar para trás. Odeio a ideia de ser expulso da seita e vagar pelas ruas. Se eu não me esforçar até os ossos, nunca poderei te alcançar." Enquanto Lee falava, pensava que seu irmão mais velho era gentil demais e que, depois de ouvir sua determinação, provavelmente não diria nada ao mestre. Comovido, Jin o olhou em silêncio por um momento e, de repente, o abraçou com força. "Eu não sabia que você estava passando por tantos problemas", disse Jin suavemente, abraçando-o ainda mais forte. Lee, por dentro, estava furioso. Queria que Jin o soltasse, mas não podia fazer nada. Jin era forte demais, e Lee pensava que ele continuava a chorar. "Como é que meu primeiro abraço terminou dessa maneira?" se perguntava Lee, frustrado. Ele tinha sonhado em abraçar uma grande beleza, mas essa oportunidade lhe escapara pelas mãos. Agora, seu irmão mais velho havia lhe roubado 50 anos de pureza. No entanto, algo lhe pareceu estranho. Ao ser abraçado, sentiu algo macio. Jin havia vivido uma vida dura, marcada por ser apontada como um monstro em meio à calamidade. Lembrava-se das palavras reconfortantes de seu mestre, que lhe ofereceu um pouco de arroz e a aconselhou a ignorar as calúnias. Ela era tão humana quanto os outros e tinha o potencial de aprender. Foi assim que Jin decidiu seguir seu mestre, que a guiou e apoiou em seu caminho. No presente, Jin assegurava a seu irmão que o mestre não o expulsaria por ser fraco. "Uma vez dentro da seita, não importa quem você era antes. Agora somos família." Se algum dia se sentisse preocupado, Lee poderia contar com ele para apoiá-lo, como estava fazendo naquele momento. Com um sorriso no rosto, Jin perguntou a Lee como ele se sentia. Lee parou de chorar e, pela primeira vez desde que entrou na seita, sentiu simpatia por seu irmão mais velho, Jin, que não apenas dominava todas as artes marciais em harmonia. Ele dominava todas as artes marciais em harmonia, mas também tinha uma habilidade excepcional para imitar qualquer técnica. No entanto, havia algo mais em Yin que surpreendeu Lee. Ele padecia de ginecomastia, um aumento do tecido mamário em homens. Ele havia sofrido da mesma condição em sua vida anterior. Uma mulher poderia pensar nisso como uma trama, mas até mesmo a agência de inteligência do Palácio Imperial concluiu erroneamente que era um homem com 99% de certeza. Ao amanhecer, seu mestre comentou com ambos que as artes marciais externas estavam chegando ao fim. Eles haviam trabalhado arduamente até aquele momento, e elogiou Lee pelo desenvolvimento de seus ossos fundamentais e músculos, preparando-o para reduzir o treinamento externo e começar as artes marciais internas. Lee estava feliz por começar as artes marciais internas, mas não podia ignorar o quão irritado seu irmão mais velho parecia. Ao ver sua expressão, o mestre perguntou se tudo estava bem. Lee respondeu afirmativamente, embora em sua mente soubesse que tinha preocupações maiores a resolver naquele momento. Agradeceu ao mestre e expressou seu desejo de não reduzir o treinamento externo. Sabia que não estava errado. A maioria começava com as artes marciais internas e mantinha o treinamento externo o suficiente para preservar sua condição física, enquanto o foco principal era cultivar a energia interna e aperfeiçoar o manejo da espada e o jogo de pés. Embora Lee estivesse agradecido pela oportunidade de começar o treinamento em artes marciais internas, não podia abandonar seu desejo de aperfeiçoar seu corpo através do treinamento externo. Seu objetivo era construir um físico irresistível, capaz de cativar qualquer mulher,
o que para ele era fundamental. Não importava quantas desculpas apresenta-se, a realidade era que, comparado ao seu irmão Jin, sempre se sentia inferior. Quando seu mestre perguntou por que não queria reduzir o treinamento externo, Lee explicou que, embora seu talento pudesse sugerir o contrário, ele se considerava lento para aprender. Para poder ajudar seu irmão mais velho e reconstruir a seita, acreditava que precisava se esforçar muito mais do que os outros. Embora a eficiência de continuar com o treinamento externo após o início das artes marciais internas pudesse ser baixa, não era impossível, e argumentou que, mesmo com a mesma técnica de espada, uma técnica simples respaldada por uma força maior criaria uma diferença notável. Essa diferença, embora sutil, refletiria o valor de seu suor e esforço e, eventualmente, floresceria em uma beleza vibrante que o elevaria ao nível de um mestre. Internamente, Lee implorava ao seu mestre que lhe permitisse seguir com seu plano. Tinha plena confiança de que poderia realizá-lo. O mestre, observando Lee com um olhar pensativo, compreendeu que Lee não era como os outros. Embora seu talento não fosse excepcional, seu esforço e determinação eram extraordinários. Houve um tempo em que a seita tinha a capacidade de elevar pessoas comuns até seu máximo potencial, mas esses dias haviam ficado para trás com sua destruição. No entanto, as palavras de Lee, embora pouco convencionais segundo os padrões do mundo ordinário, eram adequadas para a reconstrução da seita. Portanto, o mestre decidiu conceder-lhe o que pedia e lhe entregou a fórmula da arte marcial interna fundamental, Soan-Su. Lee aceitou com entusiasmo, embora ainda estivesse preocupado se realmente havia recebido a permissão para continuar o treinamento externo. A esse ritmo, sabia que as coisas poderiam ficar difíceis. O mestre, vendo a determinação em Lee, lhe disse que o mundo marcial é implacável com aqueles que carecem de talento. No entanto, para aqueles que se atrevem a desafiar as dificuldades, todos os caminhos estão abertos. Ele concedeu permissão para o treinamento externo adicional, mas lembrou que deveria memorizar a fórmula das artes marciais internas que lhe havia entregado. Lee, agora mais otimista, agradeceu ao seu mestre com grande devoção. Após algum tempo, o mestre se preparou para começar a infundir energia interna no corpo de Lee. Sentado na posição de lótus, Lee fechou os olhos enquanto seu irmão mais velho, Jin, o observava. O mestre começou a infundir energia interna em seu corpo e, seguindo a fórmula do Soyan-Sin deu a energia de acordo com os princípios da técnica. Enquanto a energia fluía pelo seu corpo, Lee sentiu um poder novo e revitalizante. Uma energia quente começou a entrar em seu corpo. A sensação era completamente nova para ele, algo que não havia experimentado em sua vida passada. A técnica que aprendera anteriormente, chamada Gua, lhe concedia uma energia fria e bela. Em contraste, o Yang que agora fluía por suas veias era como um calor suave que o envolvia completamente. Era como se um brilho quente fluísse por cada parte do seu ser, dando-lhe uma vitalidade renovada. Enquanto seu mestre continuava a infundir mais e mais energia, Lee pôde, pela primeira vez, sentir o que realmente era o Yang. Esse poder vital o preenchia e expandia sua capacidade. Após algum tempo, o mestre terminou a infusão e o parabenizou, declarando que ele havia conseguido entrar no reino da energia interna. Lee, atônito, revisou seu corpo com atenção. Já não era um eunuco. Definitivamente havia renascido como um verdadeiro homem. Isso fazia sentir-se não apenas incrivelmente feliz, mas também poderoso. Ao cair da noite, o mestre da seita, John, teve uma reunião privada com Jin, o irmão mais velho de Lee. Jin, em sua atitude tranquila e calculadora, solicitou treinar nas artes marciais externas, algo que desconcertou seu mestre. Jeon perguntou por que desejava fazer isso. Jin, após um momento de silêncio, respondeu, como irmão mais velho, quero guiar Lee pelo caminho certo. Se é seu desejo, então devo estar ao seu lado, mesmo nesse aspecto. O mestre John, impressionado com a camaradagem que Jin havia desenvolvido, comentou com um leve sorriso, finalmente você aprendeu o que significa construir verdadeiros laços de irmandade. Muito bem, faça o que considerar necessário. Tudo isso será uma experiência de aprendizado tanto para você quanto para seu irmão. Com essas palavras, Jeon permitiu que Jin seguisse em frente com seu plano. Enquanto o mestre observava o jovem se retirar da sala, olhou pela janela para a escuridão da noite. Em sua mente, refletia sobre a sinceridade desses dois jovens em querer reconstruir a seita. Sua dedicação às artes marciais e ao futuro do clã lembrava do grande desejo do mestre anterior, um sonho que agora parecia mais próximo de se concretizar. No entanto, algo estranho estava acontecendo nas sombras. Nas profundezas das montanhas, uma gigantesca figura emergia lentamente de uma caverna. A besta, oculta pela escuridão,
parecia estar à espreita. Sua presença emitia uma energia ominosa que interrompia a calma da noite. Na manhã seguinte, a calma do povo foi quebrada pelos lamentos de um ancião cujo celeiro havia sido reduzido a um desastre. Todas as cabras que ele havia criado com tanto esforço haviam desaparecido. Enquanto jazia prostrado em sua cama, o velho murmurava com amargura que estava planejando vender as cabras no mercado. Essa desgraça não significava apenas uma perda econômica, mas também o fim de seu sonho: doar o dinheiro à seita Gongon, uma seita que, embora agora pobre e debilitada, havia sido fundamental para sua vida. Queria contribuir para seu renascimento. Ele dizia isso com tristeza. Seu neto, irritado e frustrado, perguntou por que continuava a falar sobre doações em uma situação tão desesperadora como essa. O que tem de especial essa seita? Por que você continua a se apegar a ela quando nossas vidas também desmoronaram? Gritou o neto antes de sair correndo, deixando o ancião imerso em seus pensamentos. A garota que cuidava do velho o repreendeu suavemente pela falta de respeito, mas o ancião, com um olhar compreensivo, disse: é provável que o garoto esteja angustiado. Ver-me aqui prostrado deve fazê-lo sentir impotente. Para seus olhos, sou apenas um velho lamentável. Então, suspirando profundamente, continuou: mas ele não sabe como era a seita Gongon antes de sua queda. Eles eram os melhores em Gansu. Foi um lugar que semeou esperança em um pobre garoto como eu. Talvez meu neto tenha razão. Depois da invasão da seita demoníaca, todos os ensinamentos de Gondon se desvaneceram e pode ser que nunca regressem. Enquanto isso, nosso protagonista, Lee, continuava imerso em seu árduo treinamento. Sentia como a energia Yang que seu mestre havia infundido começava a assentar-se corretamente em seu núcleo, mas algo não se encaixava. Toda vez que tentava utilizar a técnica Soyan, sentia uma resistência. Acaso isso se deve ao meu domínio prévio da técnica Gua, baseada no Jin em minha vida anterior? Se perguntava. Os pensamentos de Liu o levaram a lembrar as histórias que seu mestre lhe havia contado no dia anterior sobre as artes marciais da seita. O emblema da seita Gongon, um T invertido, simbolizava o antigo ensinamento de seus ancestrais, a inversão do Yin e do Yang. Essa inversão indicava que a água fluía para frente, enquanto o fogo ardia para baixo, um equilíbrio máximo entre as duas forças opostas que poucos entendiam. Para a maioria das pessoas ignorantes, as técnicas da seita Gongdon pareciam similares às artes demoníacas, pois desafiavam a ordem natural das coisas. Aqueles que não compreendiam o profundo significado por trás de seus ensinamentos as desprezavam e as temiam. Liu entendia que seu conflito interno entre Yin e Yang podia estar relacionado com essa antiga tradição de equilíbrio e inversão, mas também sabia que, para dominar ambas as forças, teria que fazer mais do que treinar. Precisava encontrar harmonia entre suas vidas passadas e seu renascimento. Ele respirou fundo, decidido a superar essa nova barreira. Sabia que o caminho para a grandeza nunca seria fácil, e que teria que enfrentar tanto as dúvidas internas quanto os desafios externos. Ele queria restaurar a glória da seita Gongon e cumprir o legado de seus ancestrais. Lee estava perdido em seus pensamentos, refletindo sobre seu lugar na seita Gongon e os ensinamentos de seu mestre. Sempre lhe havia sido ensinado que, apesar da brutalidade das seitas demoníacas e da crueldade do mundo, eles não eram iguais a esse tipo de gente. Seu único objetivo era erradicar a seita demoníaca, e essa distinção devia ser mantida sempre presente. Lee tinha que se lembrar dessa diferença e não se deixar levar pelos rumores que circulavam. Seu mestre havia sido claro nisso. Apesar de tudo, Lee acreditava firmemente que se juntar à seita Gongon tinha sido uma das melhores decisões de sua vida. O propósito da seita lhe parecia honrável e justo: erradicar a maldade do mundo. Enquanto refletia sobre tudo isso, um som o tirou de seus pensamentos. Uma batida frenética na porta da entrada chamou sua atenção. Alguém pedia ajuda desesperadamente. Entre lamentos, ouvia-se a voz de um garoto suplicando por seu avô. Se são a seita maior e mais justa de Gansu, com certeza poderiam ajudá-lo, repetia entre lágrimas. Seu avô os havia apoiado toda a sua vida e agora precisava de ajuda. Dentro do templo, Jin, seu irmão mais velho na seita, também havia ouvido o barulho. Ao cruzar olhares, Jin perguntou: Lee, ouviu isso? Parece que alguém está pedindo ajuda. Sim, mas nosso mestre não está aqui, respondeu Lee, pensativo. Não sei o que está acontecendo, disse Jin, mas provavelmente deveríamos ir verificar. Decididos, desceram para a entrada. O garoto que chorava estava visivelmente nervoso, as lágrimas corriam por seu rosto enquanto tremia de frustração e desespero. Com voz trêmula, ele explicou: preciso que capturem quem destruiu o celeiro do meu avô. Lee disse que pedir ajuda para um roubo na seita não era algo habitual, especialmente em um caso que parecia tão simples. Os roubos desse tipo costumavam ser denunciados às autoridades locais, não a uma seita marcial. Por que você veio até nós?
Perguntou, suspeitando que havia algo mais por trás. Isso parece mais um caso para as autoridades da cidade. O garoto negou com a cabeça vigorosamente. Suas mãos apertadas tremiam de frustração. Não foi uma pessoa qualquer, exclamou com um brilho de desespero nos olhos. Ninguém normal poderia fazer o que fez. O celeiro não foi simplesmente saqueado, foi destruído por completo. Não sei o que mais fazer. Meu avô sempre foi devoto da seita. Sempre acreditou em seus ensinamentos e ajudava com o pouco que podia. Por favor, imploro que me ajudem. Ele já não tem forças para seguir adiante. O rapaz quase se desmoronava de exaustão emocional. Lee e Jin trocaram um olhar rápido. Embora o relato soasse estranho e um tanto incomum, Lee podia ver que o garoto estava realmente desesperado. O esforço que havia feito para chegar até a seita, apenas para ajudar seu avô, era algo admirável. Irmão, acho que devemos dar uma olhada, sugeriu Lee finalmente. Jin assentiu com um leve movimento de cabeça, aprovando. Ambos sabiam que seu mestre provavelmente teria feito o mesmo. Ajudar os necessitados fazia parte dos princípios da seita. Está bem, guie-nos até onde tudo aconteceu, disse Jin ao garoto. Após uma rápida preparação, partiram para o local. O celeiro estava em ruínas, completamente demolido, como se algo inumano o tivesse esmagado por dentro. Os escombros estavam espalhados por toda parte. Lee começou a analisar a cena. O lugar ficava na base de uma montanha e, embora ataques de animais selvagens fossem possíveis, o que viu nas pegadas o desconcertou. Não eram pegadas de um animal comum, mas de uma cobra. Porém, não uma cobra comum. Pelo tamanho das marcas, soube imediatamente que se tratava de uma criatura demoníaca. Intrigado com o que havia descoberto, Lee perguntou a seu irmão mais velho, Jin, se ele conhecia alguma lenda ou rumor sobre uma cobra gigante na montanha Gongon. Jin, sério, respondeu, nunca ouvi falar de algo assim. Se houvesse alguma criatura demoníaca em nossa montanha, nosso mestre já a teria erradicado. Lee, ainda pensativo, não podia ignorar a possibilidade. A montanha da seita era um lugar sagrado para o taoísmo, cheio de energia espiritual. Essa energia poderia muito bem ter causado mutações nos animais que habitavam a região, transformando-os em bestas demoníacas. No entanto, a falta de lendas ou avistamentos significava que a criatura provavelmente havia permanecido inativa por muito tempo. Isso apenas o motivava mais, pois acreditava que enfrentar essa criatura poderia permitir-lhe absorver uma imensa quantidade de energia vital. O que acha de cuidarmos disso nós mesmos? Perguntou Lee ao seu irmão, ansioso por resolver o mistério. Jin, preocupado com a ideia, respondeu, está certo agir sem avisar nosso mestre? Isso pode ser mais sério do que pensamos. Não podemos ficar sem fazer nada, respondeu Lee com determinação. Não quero causar uma comoção desnecessária, mas também não é correto rejeitar o pedido de alguém que tanto apoiou nossa seita. Se ignorarmos esse garoto, apenas reforçaremos os rumores de que somos uma seita demoníaca. Jin o olhou em silêncio por um momento antes de assentir. Era verdade que, se havia uma criatura causando estragos, eles precisavam detê-la antes que o dano fosse maior. Após enviar o garoto de volta, Lee e Jin adentraram a montanha, seguindo o rastro das pegadas da cobra. Lee, com sua aguçada habilidade de observação, identificou claramente a rota que a criatura havia tomado e instigou seu irmão a se mover rapidamente. Conforme avançavam, Jin voltou a expressar sua preocupação. Está mesmo certo não informarmos nosso mestre sobre isso? Lee, convencido de que deviam seguir adiante, tentou tranquilizá-lo. Estamos apenas ajudando o morador das montanhas. Não há nada com que se preocupar. No entanto, por dentro, pensava que Jin era rígido e formal demais. Embora apreciasse sua lealdade às regras, Lee achava que precisavam se focar nas pegadas. Se as perdermos, nós também nos perderemos, acrescentou. Justo nesse momento, percebeu algo alarmante. As pegadas terminavam abruptamente. Jin, nervoso, o advertiu para que tivessem cuidado. Mal ele disse isso, uma enorme sombra apareceu diante deles. Era uma gigantesca cobra demoníaca. Antes que Lee pudesse reagir, a criatura o mordeu, lançando-o ao chão. Ele caiu dolorosamente do topo de uma árvore. Enquanto caía, uma visão atravessou sua mente. Lembrou-se de uma antiga história da seita. Antes de o Santo da Espada ir ingressar no mundo marcial, ele havia se perdido na montanha Gongon e descoberto o lendário Wangon Dan Yu. Diziam que, nesse local, o santo havia encontrado uma câmara secreta que continha os ensinamentos esquecidos da seita, junto com um poderoso elixir que concedia uma grande força espiritual. Lee compreendeu rapidamente o que estava acontecendo. Para que uma besta se tornasse uma criatura demoníaca,
Ela devia ter absorvido uma imensa quantidade de energia espiritual. E se havia um lugar com tanta energia, esse devia ser Vangondan Yu. Era provável que a cobra tivesse encontrado esse lugar e absorvido essa energia, o que causou sua mutação. Apesar da dor, Li pensou que essa poderia ser sua grande oportunidade. Se sobrevivesse a essa situação, não só restauraria sua vitalidade, como também poderia encontrar as antigas técnicas secretas da seita que tanto almejava. Jin correu até Li com a intenção de salvá-lo. Embora seu irmão mais novo tivesse sido envenenado pela mordida da cobra, ele resistia com todas as suas forças. No entanto, Jin sabia que, se não agisse rapidamente, a vida de Li estava em perigo iminente. Decidiu atacar o torso da cobra, mas, ao fazê-lo, percebeu que as escamas da criatura eram incrivelmente duras, como se fossem feitas de metal. Foi nesse momento, enquanto sua mente divagava ante a surpresa, que a cobra aproveitou para contra-atacar. Li observou tudo de sua posição. Ao ver seu irmão mais velho parado por um instante, se perguntou por que Jin não se movia para evitar o ataque. Sabia que não era hora de entrar em pânico, mesmo quando tudo parecia acontecer num piscar de olhos. Com todas as suas forças, pegou um bastão que estava ao seu alcance e, com precisão feroz, o cravou em um dos olhos da cobra. A criatura soltou um grito estridente, sacudindo-se violentamente, o que deu a Li o tempo necessário para recuar e se afastar do perigo imediato. Embora tivessem conseguido um pequeno avanço, a situação continuava desesperadora. O veneno em seu corpo enfraquecia cada vez mais, e a cobra, embora ferida, ainda era uma ameaça mortal. Jin, respirando com dificuldade, chegou rapidamente até Li e perguntou ansiosamente: "Você está bem?" Li assentiu. "Sim, mas precisamos nos concentrar. Caímos na armadilha dela. Seu torso é muito duro. É impossível cortá-lo com uma espada comum." Jin apertou os dentes, olhando para a gigantesca besta. "Então só há uma opção. Precisamos decapitá-la com um único golpe. Mas não consigo acompanhar sua velocidade. E até agora não encontrei uma abertura clara." Li entendia por que seu irmão mais velho estava indeciso. Jin ainda não havia atingido sua força máxima e, embora ele próprio estivesse envenenado, sabia que poderia resistir por mais um tempo. Contudo, se seu irmão também fosse envenenado, não teriam chance de sobreviver. A única coisa que podiam fazer era criar uma abertura. Então, com voz firme, Li disse a Jin que, quando ele desse o sinal, deveria usar a técnica Soyan para maximizar o poder destrutivo de sua espada. Jin, visivelmente preocupado, hesitou. "Tem certeza?" "Nesse estado, não há tempo para dúvidas", interrompeu Li, com determinação nos olhos. Sem pensar duas vezes, Li se lançou novamente à batalha. Ele sabia que, por mais formidável que fosse a serpente demoníaca, havia pontos fracos em seu flanco direito que poderia aproveitar com movimentos rápidos. Li envolveu a cabeça da serpente. Naquele instante, gritou: "Agora, irmão!" Jin não hesitou mais. Concentrando todo o seu poder em um único golpe, utilizou a técnica Soyan e desferiu um corte devastador. A força do ataque foi suficiente para destroçar a serpente demoníaca, que soltou um último rugido antes de colapsar. Embora tivessem conseguido derrotar a besta, Jin não sentiu alegria. Seu olhar se fixou em seu irmão mais novo, que caía ao chão exausto e visivelmente afetado pelo veneno. Desesperado, Jin gritou enquanto corria até ele. Jin não estava preparado para perdê-lo. Não podia deixá-lo morrer. Sem pensar, inclinou-se sobre Li e começou a extrair o veneno. Li, ao perceber o que seu irmão estava fazendo, abriu os olhos de repente. Com o pouco controle que ainda tinha sobre seu corpo, tentou empurrar Jin para que ele parasse. "Não, não faça isso", murmurou. Mas já era tarde demais. Jin não pararia. Após o que pareceu uma eternidade, o veneno foi completamente retirado. Jin, exausto, olhou para seu irmão desmaiado, interpretando erroneamente sua expressão. "Ele deve estar sofrendo muito", pensou Jin, preocupado. Seu irmão desmaiado, interpretando erroneamente sua expressão, deve estar sofrendo muito, pensou, e prometeu a si mesmo que jamais deixaria que ele passasse por algo assim novamente. Finalmente, após uma breve revisão, Jin suspirou aliviado. "Seu pulso está estável", murmurou, mas não podia deixar de se sentir culpado. Enquanto descansavam por um momento, Jin comentou: "Nunca pensei em comer uma criatura demoníaca. É a primeira vez que faço isso." "Depende da espécie de serpente. Se você a cozinha bem, é excelente para a nutrição e a vitalidade", respondeu Li. Enquanto devoravam o que restava da serpente, Jin comentou: "Talvez nosso mestre tivesse adorado essa comida." O comentário irritou um pouco Li, embora ele não tenha demonstrado abertamente. Depois de comer, Li se levantou com dificuldade e olhou para o irmão. "Se já encheu seu estômago, devemos seguir as pegadas da víbora.
Talvez encontremos seu esconderijo ao anoitecer. Li e Jin chegaram ao último rastro da serpente, que os levou até a entrada de uma caverna escura e misteriosa. Jin, ao se aproximar, sentiu uma intensa energia espiritual no ar. Há algo estranho aqui, comentou. Li, por sua vez, pensava que seu irmão deveria ter utilizado aquele mesmo instinto para encontrar esse lugar em sua vida passada. Enquanto avançavam mais profundamente na caverna, Jin expressou seu assombro. Nunca imaginei que haveria um lugar assim na montanha. Será este o lendário Wangondan-yu? Li assentiu, refletindo em voz alta. É possível. Wangondan-yu é onde os ancestrais de nossa seita Gongdong cultivaram seu tão. Se a víbora tomou uma pílula espiritual aqui, isso explicaria como se tornou uma criatura demoníaca. Também recordou uma antiga lenda de 300 anos que mencionava que o mestre da espada On Xuanbu havia ascendido à imortalidade nesta mesma caverna. Se realmente este era o Wangondan-yu, ele estava decidido a tomar todos os elixires que encontrasse para melhorar sua vitalidade. Conforme avançavam, seus passos os levaram a um enorme salão que se estendia diante deles como um antigo templo. Em uma grande mesa de pedra, Jin observou vários livros espalhados. Entre eles, encontrou algo que chamou sua atenção. Entre os textos antigos, estavam escritos nomes poderosos como a verdadeira técnica dos três Yin, a espada dos 7 assassinos, a espada celestial misteriosa e muitos outros. Mas o mais impressionante era um conjunto de livros das artes marciais perdidas de sua seita. Lei se aproximou de Jin e perguntou o que ele havia encontrado. Jin respondeu, empolgado. Encontrei as artes marciais perdidas da seita. Não posso acreditar que encontramos uma oportunidade tão grande. Lei, entusiasmado, disse. Isso é incrível. Deve haver mais espaços ocultos. Vou dar uma olhada. Jin assentiu. Eu também vou explorar a caverna. Ambos se separaram e ativaram a técnica Soyan, conscientes de que não havia tempo a perder. Ele precisava encontrar os elixires antes de Jin. Tudo deveria ser para ele, se conseguisse consumi-los. Mesmo que um segundo antes, nunca mais teria que suportar as insinuações de seu irmão, esqueceria todas as humilhações e experiências passadas, e estaria um passo mais próximo de se tornar o rei de um harém. No capítulo anterior, nosso protagonista, Li, acreditava ter encontrado algo que o aproximaria de seu objetivo de se tornar o rei de um harém. No entanto, quando estava prestes a tomar o elixir, sua mão começou a congelar. Enquanto isso, Jin havia descoberto o que parecia ser um lago, mas ao ouvir um grito, rapidamente seguiu o som até encontrar seu irmão mais novo. Ao chegar, viu que o local onde ele ia tomar o elixir havia congelado. Com apenas um olhar, Jin soube do que se tratava. Li havia percebido que era o mítico Mitas Sunso, um elixir que se forma ao longo de 1000 anos, reunindo a energia do Yin extremo. Embora valioso, continha uma quantidade tão alta de energia Yin que poderia ser prejudicial para a vitalidade de um homem. Preocupado, Jin correu até seu irmão e perguntou se ele estava bem, temendo o pior. Li, irritado e frustrado, lamentava-se em silêncio. Se acumulasse muita energia Yin em seu corpo, até mesmo seu físico poderia começar a mudar, fazendo-o parecer mais feminino. Com lágrimas nos olhos, Li não pôde evitar lamentar internamente. Se tomasse aquele elixir, perderia o tamanho de sua bestia e a vitalidade que tanto havia trabalhado para construir. Jin, confuso com as lágrimas do irmão, perguntou por que ele chorava. Li, sem outra opção, fingiu que eram lágrimas de alegria e disse que, na verdade, estavam diante do lendário Mitas Suns. Segundo Li, com a quantidade certa, uma pessoa poderia despertar sua energia vital e abrir seus meridianos. Li acrescentou que Jin deveria ser o responsável por tomá-lo, mas ele se recusou, insistindo que foi ele quem o encontrou primeiro. Li, furioso por dentro, pensava que não precisava do elixir, já que ele era um macho alfa, mas externamente explicou ao irmão que, se ele o tomasse, seria um desperdício, pois ele era mais lento e o efeito do elixir se dividiria se compartilhassem. Segundo Li, para obter o máximo benefício, ele, como responsável por restaurar a seita, deveria ser o único a tomá-lo. Suas palavras fizeram com que Jin se preocupasse um pouco, mas ele continuava insistindo que deveria ser ele a tomar o elixir, pois carecia de talento natural e precisava compensar isso. Corando, ele confessou que o certo seria ele tomar e permanecer ao lado do irmão, algo que deixou Li surpreso. Seu irmão era tão teimoso e justo que estava rejeitando um presente oferecido diretamente. Decidido a deixar que Jin ficasse com o elixir, Li pôs em prática suas habilidades de atuação, tomou a mão do irmão, olhou em seus olhos e disse que esta era uma solicitação de seu irmão mais novo, oferecendo-lhe o elixir por respeito, e perguntou se ele não entendia que tudo era para o seu bem. Jin, nervoso com a proximidade, perguntou se ele realmente estava fazendo isso para o seu bem. Finalmente cedendo à insistência de seu irmão mais novo, Jin aceitou o pedido,
quando se tratava de irmandade, ele não podia resistir. Lee, com uma expressão séria, explica a Jin que o Mitas Sunso é um elixir de energia extrema, e que Jin precisaria de uma técnica interna alinhada com aquele elemento para conseguir manejá-lo. Pergunta se alguma das técnicas que recuperaram dos livros poderia ajudar nessa situação. Jin, sem hesitar, menciona a verdadeira técnica do Streizin, afirmando que essa técnica poderia ser a chave. De imediato, começa a memorizar todo o conteúdo, passando as páginas com uma velocidade que deixa Lee surpreso. Observando, Lee se pergunta se seu irmão possui um corpo celestial, já que, a essa velocidade, poderia ser capaz de absorver o elixir sem muita ajuda. Após um tempo, Jin termina de estudar os livros e declara que está pronto, o que deixa Lee ainda mais atônito. Com uma breve preparação, Jin começa a coletar a energia do elixir. Apesar da generosidade de Lee em ceder-lhe o elixir, Jin sentia a necessidade de dominar aquele poder e o ingeriu sem hesitar. O coração de Jin começou a congelar instantaneamente, e Lee, preocupado, perguntou se ele estava bem. De repente, Jin caiu no chão, pois a energia do Mitas Sunso começava a se manifestar violentamente dentro de seu corpo. Se as coisas continuassem assim, ele poderia desmoronar ali mesmo. Lee também sentia a força do elixir, pois o frio vento se estendia até ele. A energia do Mitas Sunso estava colidindo com a energia de seu irmão. Lee percebeu que o poder do elixir era muito mais forte do que Jin poderia controlar. Dentro de sua mente, Jin estava imerso em uma visão. Ele se via em seu próprio corpo, rodeado por uma energia estranha. Lembrou-se, naquele momento, de que seu irmão mais novo havia lhe concedido aquela oportunidade e sabia que precisava dominar essa energia rapidamente. De repente, o ambiente mudou, e Jin se viu em um lugar repleto de água. Ali, recordou uma memória de seu passado, quando ainda era pequeno, e um corvo atacou uma família de pardais, e ele o eliminou. Naquele momento, chamavam-no de monstro, e isso a levou a uma profunda confusão e dor enquanto se via a si mesma. Sua versão corrompida correu em sua direção com o intuito de atacá-la, empurrando-a para um conflito interno. E do lado de fora, Lee observava como a energia convergia ao redor de seu irmão. Apesar de possuir a técnica do corpo celestial, Jin ainda carecia da energia necessária para controlar completamente o poder do elixir. Foi então que um demônio interno aproveitou uma fraqueza em sua mente e o atacou. Lee ficou surpreso ao ver que, mesmo alguém com o talento de seu irmão, estava sendo afetado por um demônio interior. Embora odiasse o contato desnecessário, sabia que não podia deixar seu irmão cair nesse abismo. Sem outra opção, ele infiltrou um pouco de sua própria energia no corpo de Jin. Através dela, o chamou. Jin, confuso, mas determinado, gritou o nome de seu irmão. Lee, com uma voz firme, disse-lhe que precisava tomar o controle da energia do elixir naquele momento exato. Jin respondeu que queria, mas o demônio não lhe dava a oportunidade. Lee, mantendo a calma, indicou que usasse a técnica do Streizin para redirecionar a energia. Se ele não se concentrasse e agisse rápido, poderia cair em um estado de desvio demoníaco, o que seria desastroso. A batalha interna mal começara, e o tempo estava se esgotando. Toda a energia Yin começou a convergir ao redor de Jin. Lee observava, admirado, como seu irmão suportava uma força tão esmagadora. Ele sabia que qualquer outra pessoa já teria sucumbido sob tal pressão. Embora Jin fosse o irmão mais velho, destinado a criar um futuro brilhante e ajudar a construir a seita, Lee não podia permitir que seu irmão se transformasse em um vazio. Em sua mente, Lee pensou que seu irmão devia se considerar sortudo por ter alguém que, em uma vida passada, alcançara o nível de mestre absoluto e não permitiria que ele perecesse. Enquanto isso, Jin travava uma batalha feroz contra seu demônio interno, que estava sobre ele, tentando se apoderar de seu corpo. Felizmente, Jin conseguiu ver uma rocha por perto e, com um golpe suficientemente forte, conseguiu se libertar temporariamente do demônio. Ele sabia que esse demônio era o preço de todo o poder que havia acumulado desde seu nascimento, uma natureza sombria que sempre estava à espreita, esperando para consumi-lo. O demônio deu-lhe um golpe que o lançou contra umas pedras próximas. Jin se perguntava se realmente seria consumido por seu próprio demônio. Nesse momento de dúvida, ouviu a voz de Lee dizendo-lhe que não devia desistir. Algo mudou naquele instante. Jin podia sentir a energia de seu irmão e se perguntou se Lee estava transferindo-lhe energia do lado de fora. Lee, decidido, pedia-lhe que usasse aquela energia e não deixasse o fluxo se interromper. Alertou-lhe que não devia se deixar enganar pelo demônio e que o mais importante agora era absorver o elixir e soltar os meridianos, por mais doloroso que fosse. Lee implorou a seu irmão que aguentasse mais um pouco e criasse uma oportunidade para ele. Jin sabia que seu irmão devia estar sofrendo do lado de fora,
pois a energia Yin era esmagadora até mesmo para alguém como Lee. Ele não podia desistir, não quando seu irmão estava correndo um risco tão grande para ajudá-lo. O demônio interno apareceu novamente diante de Jin, mas desta vez, graças à sua agilidade, ele conseguiu acertá-lo com um soco que o lançou para longe contra uma rocha. Jin começava a entender o que Lee tentava fazer de fora. Ele precisava absorver a essência do Elixir para preencher sua energia interna e subjugar o demônio. Sabia que, se não conseguisse controlar tanto a essência do Elixir quanto sua mente, a situação só pioraria. O demônio se levantou novamente, correndo em sua direção com força renovada. Naquele momento, Lee acelerou a transferência de energia, o que lhes deu um breve alívio. Com voz firme, ele disse a seu irmão: "É hora." Jin entendeu que precisava aproveitar aquele momento crucial. A energia começou a circular intensamente pelos diferentes pontos-chave do corpo de Jin: o ponto nasolabial, o ponto central do tronco, o ponto de interseção do Yin e o ponto perineal. Lee, vigilante, advertiu que ele não deveria parar por ali. "Você precisa atravessar o meridiano Ren", lembrou-lhe com firmeza. Nesse momento, o demônio interno de Jin desencadeou sua fúria e estava prestes a alcançá-lo. Mas, no instante em que o ataque parecia inevitável, Jin abriu os olhos. Naquele momento exato, o demônio foi enterrado sob uma força invisível, quebrando o solo e deixando uma enorme cratera. Do lado de fora, Lee sentiu um alívio ao perceber que a energia finalmente se acalmara. Ele soube que seu irmão havia conseguido e, sorrindo, o parabenizou, dizendo-lhe que deveria direcionar sua energia ao ponto nasolabial para completar o processo. A abertura dos meridianos Ren e Du estava muito próxima. Jin, ainda atordoado pela intensa experiência, só conseguia pensar em seu irmão. Ele se perguntava se Lee realmente estava disposto a lhe ceder tudo. Desde que o conheceu, sempre agiu da mesma forma, protegendo e ajudando-o a se fortalecer, treinando todos os dias para melhorar. Apesar de sua própria busca por poder, Lee sempre priorizava o bem-estar de Jin. Isso o deixava muito feliz, embora também o preocupasse que seu irmão não cuidasse bem de si mesmo. Graças a ele, Jin havia evitado um desastre e jamais esqueceria sua gentileza. Se pudesse devolver o favor, não hesitaria, mesmo que todo mundo se tornasse seu inimigo, sempre estaria ao seu lado. Do lado de fora, Lee estava surpreso ao ver que seu irmão havia completado a técnica do Strelizin, mas lembrou-se de que, devido ao fato de Jin possuir um corpo celestial, sua constituição era diferente da das pessoas comuns. Superar a situação havia sido extremamente difícil. Enquanto Lee refletia, ele se perguntou se haveria outro elixir que lhe permitisse se aproximar do nível que tinha em sua vida passada. Entretanto, o que encontrou foi o Mita Sunso. Ele lembrou que, em sua vida anterior, evitava as mulheres e se perguntou se a energia esmagadora do Elixir havia intensificado seu complexo de inferioridade naquela época. Embora não tivesse seu amigo para ajudá-lo, sentia-se mal por ter enfrentado tantas dificuldades. Justo nesse momento, algo chamou sua atenção. No local onde a energia Yin havia se concentrado, um musgo incomum crescia, brilhando com uma suave luz. A princípio, pensou que fosse apenas uma erva comum, mas logo percebeu uma energia Yang emanando do musgo e um estado de crescimento que indicava que aquilo não era uma planta qualquer. Tratava-se do John Yanta, uma erva extraordinária. Embora ligeiramente inferior ao elixir que seu irmão consumira, ao compreender que esta erva estava neutralizando os efeitos do Mita Sunso, seus olhos se arregalaram. Era uma descoberta incrível. Já havia amanhecido, e dentro da caverna, Lee estava alegre com sua descoberta. Rapidamente, ele colheu um punhado da erva e pensou em monopolizar tudo o que havia ali. Com uma risada, se perguntou se sua própria jornada de sorte estava prestes a começar também. Normalmente, o processo de absorção consistia em reunir a essência do elixir no Dantian inferior e, em seguida, transformá-la em energia. Mas Lee decidiu estender essa energia por todo o seu corpo. Quando seu corpo se tornasse mais saudável, também melhoraria sua vitalidade. Ele invocou sua energia masculina, algo que não fazia havia muito tempo, e sentiu uma genuína energia Yang percorrer seu ser. Embora esse elixir não fosse tão poderoso quanto Mita Sunso, havia lhe permitido adquirir um corpo forte e resistente, o que era um excelente resultado. Após terminar de assimilar as energias do Oyanta, Lee se levantou e procurou seu irmão, mas Jin já tinha saído para se lavar depois de completar seu próprio processo de absorção. Lee se sentia um pouco sujo após toda a experiência e se perguntou se também deveria se lavar. Ele se lembrou de que aquele lugar tinha sido onde Mujo treinava, então esperava encontrar pelo menos uma casa de banho nos arredores. O panorama mudou, mostrando Jin desfrutando de um banho. Nesse momento, Lee apareceu, perguntando despreocupadamente se seu irmão estava tomando um banho. Jin, surpresa, respondeu afirmativamente, mas advertindo que ele não deveria entrar. Do lado de fora,
Lee disse que a esperaria pacientemente até que terminasse. Dentro, Jin respirava aliviada. Isso era o melhor, pois não poderia permitir que Lee a visse em um estado tão embaraçoso. Ela quase foi pega por seu irmão Lee em um momento de vulnerabilidade, o que despertou nela uma mistura de nervos e ansiedade. Apesar de ter vivido toda a sua vida como um homem, sob a rígida instrução de seu mestre para evitar o desprezo do mundo marcial, continuava se sentindo desconfortável em situações como essa. Ela se lembrava das palavras de seu mestre: viver como homem era a única maneira de não ser subestimada e de evitar complicações. Embora a situação tivesse sido perigosa, teve a sorte de consumir o elixir no momento exato, salvando-a de ficar aleijada. No entanto, sabia que tudo isso não teria sido possível sem a ajuda de seu irmão mais novo, Lee. Era difícil para qualquer um acreditar que Lee era seu irmão mais novo, pois ele não só lhe havia oferecido um elixir inestimável sem hesitar, como nunca havia mostrado o mínimo ressentimento em relação a ela. Jin olhou seu reflexo na água e se perdeu em seus pensamentos, perguntando-se por que seu coração batia tão rápido ao pensar nele. Ela queria estar sempre ao seu lado, ajudá-lo e protegê-lo de qualquer dificuldade, mas esses pensamentos a levavam a um lugar que a inquietava. Como poderia chegar ao ponto de querer se tornar sua mulher? Sacudindo esses pensamentos, Jin saiu da água em silêncio, perguntando-se se estava perdendo a sanidade. Refletiu sobre o absurdo de seus sentimentos, convencendo-se de que tudo era simples afeto fraternal. Repreendeu a si mesma, dizendo que devia deixar de imaginar uma vida diferente. Sua missão era reconstruir a seita e cuidar de seu irmão, mantendo-se firme ao seu lado. Para isso, devia continuar vivendo como um homem. O frágil corpo de uma mulher não poderia suportar os fardos do mundo marcial, e ela não podia se permitir sentir nada além do permitido. Do lado de fora, Lee, enquanto esperava, pensava que tomar um banho não deveria demorar mais de 5 minutos para um homem perfeitamente saudável. Ele sabia que as mulheres preferiam que os homens se lavassem a fundo e sempre procurava manter bons hábitos. Observou o espaço ao redor e ficou surpreso com sua amplitude. As pérolas luminosas incrustadas por toda parte falavam da antiga riqueza da seita Gongon. Era difícil imaginar que a seita que produziu Mok, o maior mestre sob o céu, tivesse caído em tal degradação. Segundo os registros que ele recordava de sua vida passada, há 50 anos, após o massacre da seita, restou apenas um sobrevivente, Limacon, o portador da espada do trovão celestial. Ele refletia sobre a sobrevivência de Limacon, o último descendente da seita Gongon, que escapou do massacre porque estava confinado em uma cela de meditação devido à sua má conduta. No entanto, Limas não era particularmente habilidoso nas artes marciais, e quando a biblioteca da seita foi incendiada, a maioria dos textos mais importantes se perdeu para sempre. Antes de morrer, Limas aceitou apenas um discípulo, que mais tarde se tornaria o atual líder da seita, conhecido como a Espada Mata-Demônios. Embora o título soasse imponente, todos sabiam que era um apelido zombeteiro dado pela facção demoníaca, que o usava para ridicularizar sua falta de habilidade. Geon, o discípulo de Limas, passava seus dias olhando com nostalgia os restos de sua seita. A zombaria sobre seu título vinha de sua incapacidade de manusear as técnicas de espada que permitiriam exterminar demônio. Por essa razão, a descoberta de qualquer texto recuperado era de vital importância para ele e para a seita, pois representava uma oportunidade de recuperar parte do legado perdido. Ele recordava que Mok, o lendário mestre, não havia construído o palácio com o futuro da seita em mente. No entanto, da perspectiva da seita Gongon, aquele lugar era nada menos que uma bênção dos céus. Segundo a lenda, Mok apagou todos os registros sobre a caverna para mantê-la oculta, o que explicava por que a seita demoníaca nunca havia encontrado nada. Lee se perguntava por que Mok tomaria uma decisão tão drástica. Seria simplesmente para se esconder? Se fosse assim, qualquer membro da seita poderia ter encontrado a caverna com facilidade. Era absurdo pensar na decadência da seita antes da invasão da facção demoníaca, mas uma coisa era clara: esse lugar havia sido apagado da história unicamente pela vontade de Mok. O que intrigava ainda mais era o que havia ocorrido em sua vida anterior. Ele lembrava que, após obter o elixir, havia retornado para um treinamento isolado, mas, naquele momento, a entrada da caverna já havia desmoronado. Agora, nesta nova vida, a caverna estava em perfeitas condições, como se o tempo não tivesse afetado suas estruturas, e parecia que poderia durar décadas mais. Isso levou Lee a se perguntar se o colapso da caverna em sua vida anterior não havia sido um acidente natural, mas algo causado deliberadamente. Quem teria feito isso? E por quê? Nesse momento, Jin apareceu, perguntando se Lee havia esperado muito tempo e,
apressando-se para evitá-lo, ficou olhando para o rosto de Jin até perceber o que estava fazendo. Ele se deu um tapa, o que surpreendeu Jin. Em seguida, Lee foi se banhar, mas, enquanto fazia isso, não deixava de se perguntar por que seu irmão ficava cada vez mais bonito. Um leve aroma floral chegou ao seu nariz, e isso levou a pensar se Jin era muito meticuloso ao se banhar, até usando fragrâncias, o que lhe causava certa frustração. Após terminar seu banho, Lee encontrou Jin organizando os textos marciais recuperados. Lee pensava que, ao retornar à seita com aquele material, ao menos teriam recuperado uma parte das artes marciais perdidas. Até aquele momento, só possuíam a técnica do Yang, conhecida como o grande método do Yang, mas agora também haviam descoberto as técnicas fundamentais do Yin. Basicamente, tinham recuperado todas as técnicas internas necessárias. Uma vez que essas duas técnicas atingissem o ponto máximo, poderiam entrar no reino avançado primordial unificado de Ka. No entanto, Lee notou que algo estava faltando. De acordo com o que sabia, deveriam haver 8 textos, incluindo a técnica da espada para matar demônios, mas ao contá-los, percebeu que havia apenas 7. Quando perguntou a Jin se ele tinha procurado por toda parte, Jin confirmou que sim, mas que só havia encontrado esses textos. Lee, confuso, se perguntava como era possível que faltasse a técnica para matar demônios, já que em sua vida anterior Jin definitivamente havia encontrado essa técnica nesse lugar. Não havia como a informação estar errada, o que o levou a pensar que o mestre Mok não havia deixado essa técnica em forma de um manual escrito. Isso era algo inédito, já que, embora existissem muitas formas pelas quais um mestre poderia transmitir artes marciais sem escrevê-las, Mok, que havia alcançado a transcendência da vida e da morte, poderia ter deixado sua técnica de uma maneira diferente. Jin, tentando esclarecer as dúvidas de Lee, mencionou que havia encontrado algumas marcas de espada além do banheiro e pediu que ele o seguisse para mostrá-las. Lee, cético, perguntou se não seriam apenas arranhões ao acaso, mas Jin garantiu que ele entenderia quando as visse, pois essas marcas eram muito belas. Lee, intrigado, decidiu seguir Jin, curioso para descobrir que segredos poderiam estar ocultos nessas marcas. No capítulo anterior, Jin levou seu irmão para examinar umas estranhas marcas de espada em uma parede oculta. Ao chegarem, explicou a Lee que parecia haver algo além da parede, algo antigo. Lee, ao inspecionar, sugeriu que provavelmente se tratava de um dispositivo mecânico de 300 anos atrás. Só havia uma chance de abri-lo corretamente, já que aplicar muita ou pouca força poderia causar o colapso do mecanismo. Jin se mostrou preocupado, mas Lee o tranquilizou, assegurando que poderia resolver a situação. Lee, enquanto dizia isso, refletia sobre a técnica de matar demônios e as complexas normas de convivência entre a família imperial e os artistas marciais. Existia um pacto de não agressão para a convivência entre a família imperial e os artistas marciais, uma regra absoluta que não se mantinha apenas por lealdade. O Palácio Imperial controlava os artistas marciais acumulando conhecimento sobre suas técnicas mais secretas para manter o equilíbrio. A técnica para matar demônios da seita Gongon era suficientemente famosa, então foi armazenada no Palácio Imperial. Ele sabia que as marcas na parede tinham sido deixadas por um mestre celestial da espada, uma figura lendária cujo legado era a técnica para matar demônios, e estava certo de que esta estava atrás da parede. Afastou-se da parede, imerso em seus pensamentos, inquietando Jin. Enquanto analisava o terreno, notou que havia uma técnica de passos oculta nas marcas do chão, uma guia que, se conseguisse decifrar, lhe permitiria avançar além da parede. Jin, intrigado, perguntou o que ele estava fazendo e observou que as marcas pareciam indicar um padrão de movimento. Lee, seguindo as pistas, chegou a uma parede coberta de vegetação e, ao retirá-la, revelou inscrições entalhadas em pedra. Eram os segredos da técnica para matar demônios, obra do próprio Senhor Celestial da Espada. Interpretar as inscrições não foi tarefa fácil. Tanto ele quanto Jin compartilharam conhecimentos e uniram suas habilidades para decifrar a técnica. Passaram dias de árduo trabalho e, utilizando um cálculo inverso e apoiando-se nas técnicas secretas da seita que haviam recuperado, ajustou detalhes críticos que seu irmão não havia captado. No entanto, apertou os dentes com frustração, lamentando que seu primeiro contato físico significativo nesta vida fosse um intenso estudo de técnicas de espada com seu irmão, em vez de uma lição com uma bela mulher, como havia imaginado. Esse pensamento lhe causava uma mistura de raiva e resignação, pois todas as suas primeiras experiências estavam sendo tomadas por seu irmão. Quando tinham fome, sobreviviam à base de elixires, e quando tinham sede, bebiam água do riacho próximo. Finalmente, conseguiram completar o cálculo inverso da técnica para matar demônio. Lee,
quase esquecendo sua habitual reserva, esteve a ponto de abraçar seu irmão num impulso de alegria, esquecendo-se de que ele era homem. Seu sofrimento terminaria neste dia. No entanto, Jin, um pouco atordoado, perguntou com certa incerteza se agora o único que faltava era executar a técnica contra o muro de pedra. Li lhe disse que sim e garantiu que, como irmão mais velho, ele seria o indicado para tentar. Se ele não tivesse nascido com o corpo marcial celestial, a técnica de espada teria sido impossível. Jin, visivelmente nervoso, perguntou se ele tinha certeza, já que ainda não dominava totalmente a arte da força celestial. Seu mestre sempre lhe advertira que, sem essa habilidade, a espada não poderia liberar seu poder máximo. Li, tranquilo mas com uma pitada de dúvida, explicou que provavelmente não funcionaria, pois as marcas da técnica gravadas no muro pareciam ter sido deixadas como pistas para alguém que já tivesse dominado totalmente aquela técnica. Mesmo assim, Jin não podia deixar de buscar uma alternativa mais segura e perguntou se havia outra forma de abrir o muro sem se arriscar tanto. Li o tranquilizou, dizendo que não precisava se preocupar, pois, embora o dispositivo mecânico que protegia o muro fosse impressionante, tinham-se passado 300 anos desde sua criação, o que o tornava vulnerável. Li lembrou-se de que, em sua vida passada, tinha sido chefe da Organização de Inteligência Imperial, o que o tornava o melhor na arte de manipular esses mecanismos antigos. O plano era usar a energia da espada como uma espécie de ativador da técnica, mas, por ser um dispositivo antigo, as partes essenciais do mecanismo não poderiam distinguir entre a verdadeira energia da técnica de Ada e sua habilidade de perceber a energia de forma controlada. Assim, sem precisar dominar a técnica completamente, Li estava convencido de que poderia abrir o muro. Com tudo pronto, Li indicou a Jin que começasse. Jin, embora nervoso, fechou os olhos e tentou acalmar sua mente, concentrando-se em sua energia e em cada um dos passos que haviam calculado meticulosamente para abrir o antigo e misterioso muro. Fixou o olhar no muro e executou a técnica para matar demônios, cada movimento com elegância. Bem antes do corte final, lançou um grito que ecoou por todo o lugar. A técnica foi completada com perfeição, e as portas começaram a se abrir diante do olhar atento dos dois irmãos. Jin, incrédulo e emocionado, virou-se para Li com um enorme sorriso. O muro realmente se abriu. É incrível, exclamou, sem conseguir conter sua alegria. A abertura do muro era a confirmação de que a técnica de espada restaurada estava correta. Agradeceu ao seu irmão mais uma vez, o que fez com que nosso protagonista corasse levemente antes de responder: é muito cedo para comemorar, ainda precisamos ver que segredos o Senhor da Espada Celestial deixou atrás deste muro. Ambos trocaram um olhar e, cheios de curiosidade e cautela, deram um passo adiante, entrando na câmara oculta. Mas, justo quando Li cruzou o limiar, uma sensação estranha o envolveu. De repente, o espaço ao seu redor se distorceu. Num piscar de olhos, ele se viu acorrentado em um lugar que lhe parecia inquietantemente familiar. Sentiu que havia perdido a noção do tempo e se perguntou em que momento havia caído nesse estado. Ao seu redor, ouvia vozes familiares. Reconheceu o rosto de um homem que o havia traído, o mesmo que o vendera ao Palácio Imperial. Li entendeu então que tinha caído em uma armadilha ilusória. O mecanismo do Senhor da Espada Celestial incluía uma ilusão para testar aqueles que ousassem cruzar seus domínios. Mas o que mais o enfureceu foi a humilhação de se ver em uma situação tão vulnerável e patética. Com o rosto endurecido pela raiva, ele prometeu que o Senhor da Espada Celestial pagaria por fazê-lo reviver aquelas lembranças. Com um sorriso sarcástico, o velho lhe disse que, apesar de sua palidez, havia boas notícias para ele. Era muito melhor viver em um palácio e gozar de poder do que morrer de fome em outra terra, sugerindo que ele poderia ascender como eunuco e controlar o mundo. Não se esqueça de quem o ajudou a chegar lá, acrescentou, envenenando cada palavra. As palavras do ancião fizeram o sangue de Li ferver. Em sua vida passada, ele tinha sido o eunuco mais poderoso, logo abaixo da imperatriz, mas sua posição lhe havia negado os prazeres mais básicos. O que era o poder, se, como eunuco, ele não podia desfrutar completamente da vida? Ele não suportava a ideia de repetir aquele destino humilhante. Uma energia fria começou a emanar de seu corpo, sinal de que o verdadeiro poder dentro dele ainda existia. Li compreendeu que, embora seu corpo tivesse retornado a um estado sem energia interna, sua mente permanecia intacta. Portanto, se essa situação estava ocorrendo dentro de seu mundo mental, então sua cultivação não havia desaparecido. Ele então liberou o primeiro estilo do coração de gelo, soltando um poder que congelou todos aqueles na ilusão, figuras que haviam sido responsáveis por seu sofrimento. Não cairei nessa ilusão patética, disse a si mesmo, enquanto despedaçava as sombras de seu passado com um poder descomunal. De repente, uma voz suave sussurrou perto de seu ouvido, elogiando,
que impressionante! Quem diria que poderia ter tanto poder? Uma voz feminina lhe dizia. Ao perceber que eram apenas ilusões, ele sentiu uma raiva ainda mais profunda. Acham que vão me manipular com simples fantasias, murmurou, rejeitando a ilusão sem mais. Ele não era um demônio lascivo que se deixava levar por qualquer coisa, sabendo que seu verdadeiro desejo não poderia ser saciado. Finalmente, rompeu o mundo ilusório e apareceu em uma terra sombria e desolada. Lá, uma presença imponente se erguia diante dele. Era Mok, o lendário Senhor da Espada Celestial, que disse que o caráter de Li estava além de suas expectativas, e, antes que ele pudesse dizer uma palavra, reuniu seu poder e o lançou em uma onda devastadora contra Li, perguntando com uma voz imponente se ele seria capaz de detê-lo. Sem hesitar, Li concentrou sua energia para resistir ao impacto. A aura era completamente esmagadora, e ele não precisava perguntar para saber quem era aquela pessoa. Ele lembrava da lenda de Mok, o homem que, 3 séculos atrás, havia detido a invasão do culto de sangue e salvado o mundo marcial. Mok era conhecido como o maior mestre sob os céus e o mais forte dentro da seita Gongdong. A pressão do ataque foi tão avassaladora que Li mal teve tempo de reagir, e um dos golpes o atingiu em cheio, deixando-o abalado. Ele sabia que enfrentar o Senhor da Espada Celestial não seria fácil, mas não poderia recuar agora. Tentando conter a tensão, Li pediu a Mok encarecidamente que o escutasse, assegurando-lhe que não era um inimigo. No entanto, Mok o observou com desconfiança e perguntou se ele ousava desrespeitá-lo. Embora sua mente fosse a de um mestre absoluto, o estilo marcial que estava vendo em Li parecia inexperiente, quase como o de um guerreiro de primeira classe. Com olhos de aço, Mok exigiu saber como, com aquele poder obscuro que carregava, ele pretendia provar que não era um espião do culto de sangue. Diante do questionamento implacável, Li não teve outra escolha senão se ajoelhar enquanto Mok lançava um ataque feroz, exigindo respostas. Li apenas se inclinou em sinal de respeito e, com uma voz firme e mais humilde, apresentou-se, saudando-o com os cumprimentos tradicionais da seita. Mok interrompeu seu ataque no último momento, desviando a energia em uma explosão que deixou o terreno ao redor completamente destruído. Guardando sua espada, Mok soltou uma risada ao notar que Li havia utilizado o mesmo método de cultivo da seita, compreendendo que não estava diante de um inimigo, mas sim de um verdadeiro discípulo da seita. A prova foi concluída, ancião, perguntou Li, ainda de joelhos. Nesse momento, Mok se apresentou formalmente como uma consciência residual do verdadeiro Senhor da Espada Celestial, deixada para trás há 3 séculos. Seu tom suavizou ao ver em Li uma combinação única de talento tanto no caminho da inversão quanto no caminho da imortalidade. É a primeira vez que vejo um discípulo de nossa seita trilhar com sucesso ambos os caminhos, acrescentou Mok, sua voz carregada de admiração e respeito. Li, com uma expressão de dúvida, perguntou se havia algum problema no fato de ter tocado o caminho da inversão, já que, em sua mente, ele ainda se considerava um discípulo da seita. Mok assentiu e explicou que, embora normalmente isso fosse motivo de preocupação, as circunstâncias atuais tornavam isso menos relevante. Ele se perguntava se a melhor forma de enfrentar uma anomalia seria justamente utilizando outra, um sinal que talvez viesse da vontade do céu. Li, sem entender totalmente, se perguntou o que isso significava. Ele apenas aspirava a se tornar um homem novamente e viver em paz. Embora sua tentativa de reencarnação o tivesse trazido de volta a esta vida, ele ainda tinha uma pergunta importante a fazer. Lembrando que ele e seu irmão Jin haviam dividido o On e o Yantai e o M Sunsu, ele pensou que, se restasse algo deles, provavelmente seria uma arte marcial. Lembrando que ele e seu irmão Jin haviam dividido o On e o Yantai e o M Sunsu, pensou que, se restasse algo deles, provavelmente seria uma arte marcial. É assim? Perguntou Li. Mok confirmou com uma leve inclinação de cabeça. Então, Li, após refletir, fez um pedido. Solicitou que, se houvesse alguma arte marcial restante da Espada Celestial, fosse entregue ao seu irmão mais velho, Jin. Ele havia meditado sobre isso e sabia que a reconstrução da seita deveria recair sobre seu irmão. Com o poder dos ensinamentos da Espada Celestial, Jin poderia se tornar quase invencível, uma força capaz de manter o legado da seita. Li, por outro lado, desejava uma vida mais simples. Ele queria se tornar o segundo no comando e não aspirava ao papel de protagonista. Bastava-lhe aperfeiçoar as artes que já havia restaurado e ter um papel importante na seita. Mok observou intensamente, reconhecendo sua astúcia. Perguntou se ele realmente acreditava que estava ali apenas por capricho do destino. O desastre da inversão surgirá inevitavelmente, disse Mok, revelando um tom sombrio. Li, desconcertado, pensou no que aquilo poderia significar. Há 300 anos, o Senhor da Espada Celestial havia sido um herói, bloqueando a invasão do culto do sangue. No entanto,
Pelas palavras de Mok, Lee começou a compreender a advertência. Isso significa que o culto do sangue retornará? Questionava Lee a Mok sobre o possível retorno do culto, mas sua resposta foi evasiva, alegando que o mandato celestial lhe proibia de compartilhar essa informação. Essa evasiva apenas aumentou a ira de Lee. O culto do sangue era uma ameaça temida, surgida da facção radical da seita demoníaca celestial. Há 300 anos, sob a liderança do demônio sedento de sangue, esse culto causou estragos nas planícies centrais durante um período de caos, sacrificando inúmeras pessoas na montanha Gongon até tingir os rios de sangue. A dinastia John, que então governava as planícies centrais, fugiu devido à invasão. No entanto, quando o culto do sangue parecia ter tudo sob controle, surgiu o Senhor da Espada Celestial, que liderou a Aliança Murin e travou uma batalha decisiva no Lago Polan, conquistando a vitória. Com isso, foi estabelecida a dinastia Min e a Aliança Murin. Com isso obteve um pacto de não interferência com a família imperial. Lee compreendia que a situação era mais séria do que imaginava. Em sua vida passada, o culto demoníaco não havia feito movimentos significativos, mas agora tudo era incerto. Ele imaginava o pior dos cenários, tanto o culto do sangue quanto a seita demoníaca se levantando simultaneamente para invadir as planícies centrais. Confiava que seu irmão Jin manteria a paz, mas, naquele momento, a ansiedade e a responsabilidade recaíam sobre ele. Agora, tinha duas preocupações. A ideia de um futuro caótico perturbava. Como proteger suas esposas e seu lar ideal em meio a uma guerra? Não podia permitir que elas, que significavam tanto para ele, sofressem por suas próprias dúvidas e temores. Esse futuro era absolutamente inaceitável. Sua utopia não deveria incluir dor ou sofrimento. Por isso, compreendeu que aquela era sua oportunidade para se fortalecer e proteger o que amava. Começou a aceitar que o Senhor da Espada Celestial poderia tê-lo escolhido por alguma razão, já que seu irmão também era um candidato. Essa oportunidade era algo que deveria agarrar, ainda que não pensasse precisamente em se tornar um herói. Ele se perguntava por que isso o afetava tanto. Lee, recordando com afeto a princesa que havia cuidado com tanto esmero, compreendia que não podia ficar de braços cruzados enquanto o culto do sangue e a seita demoníaca celestial causavam estragos nas planícies centrais. Sua determinação era clara. Mok notou isso e perguntou-lhe se estava pronto para aprender os ensinamentos da espada unificada. Ele respondeu que não precisava de preparação, pois, como discípulo da seita, o caminho era compartilhado e acreditava estar qualificado. No entanto, Mok, com certa desconfiança, advertiu que esperava que Lee não utilizasse essa técnica poderosa apenas para desfrutar de prazeres carnais. Lee, sem perder a calma, defendeu seu propósito. Explicou que sua intenção não era impura. Ele acreditava que a união do Yin e do Yang era o princípio da própria natureza. Não buscava ser um demônio lascivo, algo que havia demonstrado ao passar pela formação que ele mesmo havia implementado. Simplesmente desejava expressar seus desejos de maneira justa, buscando iluminação através da harmonia entre o masculino e o feminino. Para ele, as mulheres eram devoção, amor e desejo, e ele desejava fazê-las tão felizes quanto fosse possível. Não via sua relação com elas como algo superficial, como faziam algumas seitas malignas. Mok suspirou diante de sua peculiar filosofia e advertiu que essas mulheres poderiam acabar enredadas em uma vida de ciúmes e inveja. No entanto, Lee assegurou que não permitiria tal coisa. Se não pudesse assumir a responsabilidade, jamais teria considerado esse caminho. A firmeza de sua resposta surpreendeu Mok, que terminou rindo diante da ambição de Lee e aceitou o desafio, admirando sua convicção. Mok disse que, para aprender suas artes marciais, talvez ele precisasse renunciar ao poder mental que havia sustentado até aquele momento. Lee, sem hesitar, respondeu que não se importaria em abandonar aquele arte menor, já que, na verdade, o desprezava e preferia que desaparecesse por completo. Mok, vendo a determinação de Lee, finalmente decidiu instruí-lo no último arte secreto da seita, o arte celestial da harmonia unificada. Em um piscar de olhos, Lee e Mok foram transportados para outra dimensão. O poder fluiu ao redor deles, surpreendendo Lee, que observava o incrível espetáculo de energia. Mok explicou que aquele era o verdadeiro arte da harmonia unificada, um domínio profundo da essência do Yin e do Yang no grande universo. Alcançar o nível máximo da dupla harmonia permitiria Lee compreender completamente o arte celestial da harmonia unificada. Mok o nomeou discípulo do espírito rebelde do céu e do imortal nas artes marciais, e o encarregou de treinar com dedicação a técnica da dupla harmonia. Lee então retornou à realidade, despertando ainda um pouco desconcertado. Imediatamente, moveu seu irmão Jin para acordá-lo. Jin, ainda aturdido, perguntou o que havia acontecido, já que, em sua visão,
havia visto seu mestre desaparecer e o pavilhão em chamas. Li explicou que ambos haviam ficado presos em uma ilusão deixada com o mestre da espada celestial, mas que, no meio dela, ele conseguiu encontrá-lo e receber o legado da técnica dupla harmonia. Naquele instante, a caverna começou a tremer, e Li instou seu irmão a pegarem o manual e saírem rapidamente antes que o local desmoronasse. Enquanto procuravam uma saída, Jin avistou uma luz à distância e a apontou para Li, indicando o caminho. Correndo em direção à saída, Li percebeu algo atrás de si. Ao virar-se, viu a figura de seu mestre desaparecendo na distância, uma imagem que o encheu de determinação. Ao saírem da caverna, os dois se depararam com um lindo amanhecer. Fazia muito tempo que não viam o sol, e o cenário os fez parar por um momento. Jin comentou que a caverna secreta havia desabado completamente e que não poderiam mais retornar, mas sentia-se aliviado por ter recuperado o conhecimento das artes marciais da seita e assentiu, consciente da importância do que haviam acabado de obter. Disse ao irmão que ainda havia muito a organizar, mas que, antes disso, precisavam fazer algo importante: reencontrar-se com o jovem que haviam encontrado antes de embarcar naquela missão. O rapaz olhava para o horizonte, perdido em seus pensamentos, quando uma voz familiar o tirou do transe. Era a garota que conhecemos antes, que o observava com preocupação e perguntou se ele estava bem. Ele sorriu levemente e respondeu que já tinha empacotado tudo, mas que havia ficado imóvel por um momento. Nesse instante, o avô interveio, perguntando, com um toque de nostalgia, se realmente precisavam deixar aquele lugar. A garota, visivelmente abalada, comentou que, devido à situação atual e à perda da principal fonte de renda, precisavam mudar-se para um lugar onde pudessem ganhar a vida. Essa notícia entristeceu o rapaz, que não conseguia parar de pensar nos irmãos mais velhos Seitagondon que havia conhecido há uma semana. Entre lágrimas, perguntou-se se suas ações haviam desencadeado algum problema para eles. Então, como se seus pensamentos os tivessem invocado, os irmãos Jin e Li apareceram. A garota, sem reconhecê-los, perguntou quem eram. Jin deu um passo à frente para fazer as apresentações e explicou que haviam vindo após receber o relato do rapaz e para resolver o problema que havia danificado o celeiro do gado. A família ficou atônita, enquanto o menino, incapaz de conter a emoção, deixou cair sua bolsa e correu em direção a eles, abraçando-os em meio às lágrimas. Jin, evitando os detalhes mais sombrios, explicou que demoraram a voltar porque não conheciam a localização exata deles. Li, por sua vez, revelou que uma serpente demoníaca havia sido responsável pelos danos e agradeceu ao rapaz, pois seu relato permitiu que evitassem mais estragos. Como forma de gratidão, Li tirou de suas vestes o núcleo da serpente e o entregou ao menino, pedindo que desse ao avô. Explicou que, se ele absorvesse o núcleo completamente, sua saúde melhoraria significativamente. Com lágrimas de gratidão, o rapaz agradeceu, e o avô também se aproximou para expressar seu profundo agradecimento. Após esse momento emocionante, a família despediu-se dos irmãos com uma renovada esperança em seus corações, pronta para buscar um futuro melhor. Enquanto observavam a partida da família, Jin comentou em voz baixa que, se fossem um pouco mais fortes, poderiam ajudar e retribuir as pessoas de maneira mais significativa. Pessoas como aquelas, que se preocupavam com a seita sem sequer conhecê-los de verdade, mereciam algo melhor. Li ficou em silêncio por um momento, depois assentiu e lembrou que precisavam voltar. Não tinham tempo para distrações, pois queriam restaurar a seita e recuperar o que um dia possuíram. Jin, embora mantivesse uma expressão serena, sentia o peso dessa responsabilidade sobre seus ombros. Li sabia que, em sua vida passada, nunca havia conseguido restaurar a técnica divina da harmonia nem conhecer o mestre da espada celestial, já que a caverna colapsara antes de sua chegada. Agora, suspeitava que aquele colapso não fora um acidente, mas que alguém havia chegado ao final antes dele. O desmoronamento da caverna não ocorrerá de forma natural, e ele se perguntava se essa pessoa seria um descendente da seita demoníaca de sangue, que destruíra a caverna para eliminar o manual de artes marciais que tanto temiam. Alguém estava agindo nas sombras. Ao refletir sobre isso, percebeu que, apesar de terem obtido uma grande fortuna, ainda não sabiam como explicariam ao mestre que haviam ignorado sua autoridade. Quando voltaram à seita, encontrarão-se inesperadamente com ele, que o chamou pelo nome. Eles viraram a cabeça, um tanto nervosos, perguntaram como ele estava. O mestre os encarou em silêncio, exigindo uma explicação imediata apenas com sua presença, e depois lhes deu um afetuoso golpe por terem desobedecido sua autoridade. Disse que os havia procurado por toda parte e queria uma explicação. Depois disso, eles contaram tudo o que havia acontecido. Ao ouvir suas palavras,
Jeon permaneceu sério, embora não conseguisse esconder a surpresa e emoção ao ver os manuais e a pérola luminosa que eles carregavam. Quando inspecionou os manuais, não pôde conter as lágrimas. Eram autênticos. Eles realmente haviam encontrado as artes marciais do espadachim lendário da seita. Jeon sentiu que seus ancestrais os haviam abençoado e guiado nesse caminho. Embora tivessem saído sem autorização, recuperar aquelas técnicas perdidas era um mérito incalculável, e por isso decidiu não puni-los. Abraçou-os com força, agradecido, e deu-lhes as boas-vindas de volta à seita. Com o tempo, completaram a criação de novos manuais baseados nas técnicas recuperadas. O mestre Jeon estava mais do que contente, pois essas artes finalmente estavam de volta ao lar. Além disso, a pérola luminosa que trouxeram permitiria melhorar a qualidade de vida da seita, eliminando preocupações com a escassez de alimento. Lee, olhando com determinação para seu mestre, disse que havia algo mais que precisava compartilhar. Ele recomendou ao mestre que, por enquanto, não revelasse ao mundo os objetos que haviam trazido, especialmente a pérola luminosa. Seu mestre, um tanto confuso, perguntou se ele queria que esperassem um pouco antes de divulgar isso e refletiu sobre a possibilidade de que uma rebelião estivesse prestes a começar. Moka havia dado a entender que ele tinha alguma conexão com o culto de sangue. Naquele momento, Lee compreendeu que a técnica de reencarnação que usará em sua vida anterior pertencia a esse culto. Por isso, quando Moka o viu, atacou-o imediatamente, pois ele devia carregar uma marca da feitiçaria de sua vida passada. O culto de sangue fora completamente erradicado, e Lee nunca imaginou que poderiam ainda existir forças ocultas relacionadas a ele. Ele não tinha consciência disso em sua vida anterior e não queria se tornar presa do culto tão cedo. Precisava primeiro ser forte o suficiente para enfrentá-los. Explicou ao mestre que a reconstrução da seita estava apenas começando e que, sem poder suficiente para proteger o tesouro, poderiam enfrentar um grande perigo. A pérola luminosa era de imenso valor, e, se sua existência fosse conhecida, poderia atrair forças sombrias e gananciosas. O mestre Jeon assentiu, reconhecendo a prudência de Lee, e comentou que, ultimamente, a Sociedade das Sombras estava causando estragos em toda a província de Gansu. Jin, intrigado, perguntou quem eram. O mestre explicou que, no passado, essa sociedade era apenas um grupo de bandidos, mas, nos últimos tempos, sua influência havia crescido de maneira alarmante. Voltando-se para Lee, o mestre Jeon admitiu que suas advertências estavam corretas e que seria sábio não agir precipitadamente. Em seguida, guardou os manuais e a pérola luminosa em um local seguro e, com um sorriso, disse aos discípulos que, como recompensa por seus méritos, os levaria para comer na famosa estalagem Gongon. A surpresa de Lee foi muito agradável, seus olhos brilharam de emoção, e ele mal pôde conter um sorriso ao lembrar que naquela estalagem poderia encontrar seu Arin, a flor solitária do bosque marcial do Caminho Branco, famosa por ser a mais bela do lugar. Ao deixarem os terrenos da seita com seu mestre, eles se depararam com um panorama. Por ser a mais bela do lugar, ao abandonar os terrenos da seita e seu mestre, eles se depararam com um panorama desolador. Os edifícios pareciam prestes a desmoronar, e a atmosfera era tão opressiva que Lin não pôde evitar perguntar-se se realmente haveria uma hospedaria em um lugar como aquele. Notando a preocupação no rosto de seu discípulo, o mestre Leon quebrou o silêncio e, surpreso, perguntou: "Isso é o que resta do que um dia foi um próspero distrito comercial?" Há anos, quando a seita Gondon estava em seu apogeu, esta província Juin era conhecida por sua atividade comercial. As hospedarias estavam sempre cheias de visitantes que vinham prestar homenagem à nossa seita. Mas com a nossa decadência, o distrito também mudou. Agora, as ruas mal veem vida, e a atmosfera tornou-se dura desde que a Sociedade das Sombras assumiu o controle da província. O relato de seu mestre evocou memórias em Lei. Em sua vida passada, ele recordava que muitos cobiçavam esta província. O mestre Jeon continuou: "Felizmente, ainda há algo que resiste ao passar do tempo. A última fonte de renda de nossa seita. A hospedaria Gondon ainda está de pé." Ao ouvir isso, Lei sentiu um lampejo de alegria. Para ele, não importava que todo o resto estivesse em ruínas, desde que aquele lugar permanecesse intacto. Ele voltou-se para seu mestre com um sorriso sincero. "Não há lugar melhor para celebrarmos nossa primeira refeição juntos." Jeon assentiu, satisfeito com as palavras de seu discípulo. Ao entrarem na hospedaria, Lin notou algo curioso. Apesar do estado desolador do exterior, havia um ambiente caloroso e animado no interior. As mesas estavam ocupadas, e risadas e o aroma da comida enchiam o lugar. Um homem de meia idade, de rosto amigável e postura firme, aproximou-se deles. "Mestre Jeon, que honra recebê-lo aqui novamente", saudou com uma leve inclinação. "Por favor, siga-me." Este homem era seu Wang, o dono da hospedaria,
que os conduziu a uma mesa bem localizada e, após certificar-se de que estavam confortáveis, acrescentou: "Sintam-se em casa." Jeon assentiu com satisfação e comentou: "O aroma da comida voltou a preencher a hospedaria." Seu Wang soltou uma gargalhada. "É um alívio ouvir isso de você, mestre." Então olhou para Lei, que o observava com curiosidade, e perguntou: "E este jovem ao seu lado?" O mestre Jeon respondeu com orgulho: "É meu novo discípulo, recém-admitido na seita." E inclinou levemente a cabeça, demonstrando respeito. "É um prazer conhecê-lo, Senhor Seu Wang", respondeu Lei. O hospedeiro sorriu. "O prazer é meu. Mais cedo ou mais tarde, tenho certeza de que o nome da seita Gondon voltará a ressoar em todo o mundo marcial." Ai agradeceu suas palavras, embora não pudesse deixar de notar algo estranho. A recepção havia sido calorosa demais. Todos pareciam estar genuinamente felizes e olhavam para eles como se fossem artistas marciais famosos. Seu Wang observou Ai com um leve sorriso e disse: "Não deveria te surpreender, jovem. Todas essas pessoas aguardam ansiosamente a restauração da seita Gondon." Intrigada, ela perguntou sobre isso. Seu Heng explicou calmamente: "Esta pousada não é apenas um refúgio, é um ponto de encontro para aqueles que se opõem à sociedade das sombras. Aqui se reúnem pessoas que realmente desejam ver nossa seita ressurgir." Enquanto conversavam, um homem aproximou-se de sua mesa. Ele saudou o mestre Jeon com reverência e, estendendo uma bolsa com moedas, disse: "É uma honra conhecê-lo, mestre. Este dinheiro é uma pequena contribuição para ajudar na restauração da seita Gondon." O mestre Jeon aceitou o gesto com gratidão, inclinando ligeiramente a cabeça. "Peço que tenham paciência. Em breve, meus discípulos anunciarão o renascimento de nossa seita." O ambiente na pousada encheu-se de emoção e esperança. Foi então que Jeon, com um sorriso, perguntou a Seu Heng: "Onde está sua filha? Quero apresentá-la aos meus discípulos." Seu Heng riu suavemente: "Enviei-a para fazer um recado aqui perto. Ela deve chegar a qualquer momento." As palavras de Seu Heng captaram toda a atenção de Li. Finalmente, ele estava prestes a cumprir um dos propósitos de sua visita: conhecer a filha do estalajadeiro, a mulher que no futuro se tornaria a flor mais bela do Caminho Branco. Em sua vida passada, Seu Arin era conhecida como uma figura lendária que liderou a restauração da seita Gondon junto com Jin. Se Jin era a vanguarda, Arin era quem administrava todos os assuntos da seita. Com sua beleza singular e mestiça, chamavam-na de a flor solitária da floresta marcial do Caminho Branco, e suas habilidades com a espada lhe valeram o apelido de Princesa da Espada Fria. Seu encanto único, comparável a uma rosa cheia de espinhos, cativava todos que a conheciam. Seu clube de seguidores era tão fervoroso que muitos estavam dispostos a sacrificar tudo por ela. Li lembrava-se vividamente de Arin, e não havia como ignorar uma mulher tão deslumbrante. As portas da pousada abriram-se de repente, e Li imediatamente direcionou seu olhar para a entrada, esperando ver a lendária Flor do Caminho Branco. Mas, para sua surpresa, a figura que apareceu não era mais que uma criança. Confuso por um instante, ele lembrou-se de que agora estava há 50 anos no passado. Arin ainda era uma menina pequena, cerca de 2 anos mais nova que Yin e até mesmo mais jovem que ele. Embora já mostrasse sinais de beleza, talvez por ser muito jovem, ele ainda não sentia nada por ela. Em vez de ser cativado por sua aparência, ela o lembrou da princesa que ele havia criado em sua vida anterior. Seu Heng acariciou a cabeça da filha com afeto e a apresentou com orgulho. "Arin, cumprimente os membros da seita Gondon." A menina olhou para o grupo e murmurou um tímido olá. A simplicidade de sua saudação pareceu adorável para Li, que pensou que, apesar de sua juventude, essa garota sem dúvida se tornaria a mulher que ele recordava. Ele decidiu que, se quisesse conquistar seu favor e fortalecer sua conexão com ela no futuro, deveria começar a construir essa relação desde já. Desde então, já que assim poderia se tornar um irmão mais velho confiável, Li se apresentou formalmente inclinando-se levemente diante dela. No entanto, Arin franziu o senho, deu meia volta e se afastou sem dizer mais uma palavra, deixando todos à mesa surpreso. Arin foi chamada por Seu Heng, que tentou acalmá-la, mas a garota fechou a porta do quarto com força e se recusou a sair. Dentro do quarto, Arin apertou os dentes com frustração, pensando consigo mesma: por que este discípulo sorri como se tivesse algo de que se orgulhar? Esta seita inútil não conseguiu sequer proteger uma pessoa preciosa. Odeio todos eles, não apenas eles, mas todo o mundo marcial. Seu Wang se desculpou com todos. Lamento o comportamento de minha filha. Ela é muito tímida com estranhos. O mestre Jeon assentiu compreensivamente. Não se preocupe, afinal, ela ainda é uma criança. Li, por sua vez, refletia em silêncio. Não é de se estranhar que ela haja assim, pensou. Na minha vida passada, sua mãe morreu presa em uma luta de espadas entre facções rivais. As seitas,
incluindo Gondon, não fizeram nada contra essa tirania. Seu ressentimento está mais do que justificado. É de partir o coração ver como alguém tão jovem teve que se fechar emocionalmente para se proteger. O jantar seguiu tranquilamente. Para Lee, foi um alívio aproveitar uma boa refeição depois de tanto tempo. Pela primeira vez em anos, ele havia provado algo com proteína. Apesar das tensões, sentiu-se satisfeito por ter conhecido a flor da floresta solitária, embora, naquele momento, ela não parecesse muito à vontade com ele. Enquanto Lee se perdia em seus pensamentos, Jin, seu irmão mais velho, inclinou-se para ele e sussurrou. Aproveitou o passeio. Lee se sobressaltou um pouco, mas rapidamente assentiu. Sim, claro que sim. A resposta arrancou um sorriso de Jin, mas Lee não conseguiu evitar um pensamento incômodo. Por que cada vez que o vejo ele parece mais atraente? Lee já estava preocupado com a possibilidade de Aren, quando crescesse, sentir-se atraída por Jin. Se ele não fizesse algo logo, Jin poderia acabar roubando seu lugar como irmão mais velho no coração de Aren. Decidido a se adiantar, Lee voltou-se para seu mestre com uma proposta. Mestre, poderíamos fazer saídas como esta regularmente. O mestre Jeon olhou para ele com curiosidade. Gostou da experiência? Lee assentiu com entusiasmo. Não sabia quanto esforço o senhor estava colocando em reconstruir a seita. Ver que há pessoas que ainda têm esperança e trabalham por ela me enche de energia. Quero me tornar um verdadeiro artista marcial para apoiá-los o melhor que puder. O mestre Jeon sorriu satisfeito com a resposta de seu discípulo. Está decidido. Sairemos uma vez por mês. Lee agradeceu a decisão com uma reverência. Internamente, já traçava um plano. Aproveitarei essas saídas para construir uma conexão mais profunda com Aren antes que Jin tenha a oportunidade de se adiantar. De volta em casa, Lee refletia. Da próxima vez, talvez eu consiga conhecer melhor Aren. Até lá, devo trabalhar para me tornar alguém impressionante. Com essa resolução em mente, ele se dedicou aos exercícios com determinação. Era o momento perfeito para começar os exercícios de suspensão. Treinamento essencial para fortalecer a vitalidade e sustentar o peso de um objeto utilizando unicamente a força da besta. Desde que havia recuperado as artes marciais de sua seita, estava convencido de que, desta vez, conseguiria avanços significativos. Começou a mover a besta enquanto suportava o peso até o amanhecer. Se o esforço se tornava insuficiente, incrementava o frio, aumentando o tamanho da carga. Isso é o que significa ser um verdadeiro macho alfa, pensou com orgulho. Havia passado um ano desde que implementou esse treinamento e estava certo de que, nesse ritmo, poderia se tornar um mestre lendário da virilidade. Impulsionado por sua determinação, começou a circular seu Yankee para potencializar sua força, mas algo inesperado ocorreu. A besta começou a brilhar, emitindo um resplendor inquietante. Este estranho fenômeno parecia ser um efeito colateral da técnica da harmonia unificada que ele vinha praticando. Sempre que usava seu Ki, a besta despertava faminta. Lino não entendia o motivo, mas essa situação o preocupava profundamente. Se isso continuar assim, me taxarão de estranho e as mulheres bonitas me evitarão para sempre. Nesse momento, Jin bateu à porta. O que você está fazendo? Perguntou. Lee sentiu o pânico invadir. Por que ele sempre aparece nos piores momentos? Resignado, abriu a porta, tentando manter a compostura. O que você precisa, irmão? Jin o olhou com uma mistura de curiosidade e preocupação. Você está bem? Parece diferente. Lee engoliu seco e forçou um sorriso. Estou bem, não se preocupe. Jin assentiu, embora não parecesse totalmente convencido. Hoje é o dia de nossa saída mensal. Nosso mestre já se adiantou, então você pode se preparar com calma. Obrigado. Não demorarei muito. Enquanto Jin se afastava, Lee suspirou aliviado. Pelo menos seu irmão não havia notado nada estranho, ou assim ele pensava. Contudo, ultimamente, Jin parecia diferente, e Lee se perguntava se ele estaria passando pela puberdade. O que Lee não sabia era que já haviam descoberto. Jin tinha notado o brilho da besta, mas decidiu não mencioná-lo. Na pousada, Aren lhe serviu algo para beber, mas não trocou uma palavra antes de se retirar. Lee observou sua atitude evasiva e pensou que, pelo menos, isso era um avanço comparado ao primeiro encontro, quando ela estava claramente irritada. No entanto, havia algo estranho. A pousada estava quase vazia, algo incomum para um lugar que costumava estar cheio de vida. Ele comentou sua observação com Jin, que também percebeu. Não demorou para seu Heng, o dono da pousada, aparecer com uma expressão sombria no rosto. Faz tempo, disse Lee, notando o aspecto desgastado de seu Heng. Querem o de sempre? Perguntou o dono da pousada, com voz apagada. Lee assentiu, mas antes que seu Heng pudesse atender o pedido, seu corpo cambaleou e ele caiu no chão. Todos à mesa se levantaram alarmados para ajudá-lo. Você está bem? Perguntou Lee, enquanto o amparava. Só estou um pouco fraco, respondeu seu Heng,
envergonhado. Lee não precisou de mais para deduzir o que estava acontecendo e perguntou diretamente: estão com problemas aqui? Seu Rende suspirou profundamente antes de responder. Queria esperar até que seu mestre estivesse aqui, mas provavelmente a pousada terá que fechar em breve. Tudo por culpa da Sociedade das Sombras. Com cada palavra, seu tom se tornava mais sombrio. Ele explicou que a Sociedade das Sombras vinha extorquindo comerciantes e há alguns meses começou a atacar a pousada. Intimidaram as pessoas para que deixassem de frequentá-la e provocaram brigas sem sentido em frente ao estabelecimento, criando uma atmosfera perigosa. As dívidas se acumulavam, e seu Wang temia até mesmo pela segurança de sua filha, Arin. Não me resta outra opção a não ser fechar, admitiu com um nó na garganta. Lembrando-se do que sabia sobre sua vida passada, ele entendeu por que Arin havia se juntado à seita. Apesar de seu ressentimento pelos artistas marciais, tinha sido uma decisão desesperada de seu pai para protegê-la da perseguição da Sociedade das Sombras, um grupo apoiado pela poderosa seita do Dragão Negro de Sichuan, contra a qual a caída seita Gongon era impotente. Seu Wang devia se sentir frustrado por estar preso em conflitos de artes marciais. De repente, a porta da pousada se abriu com força, fazendo com que todos se virassem para ver de quem se tratava. Um grupo de homens entrou com passos firmes. Seu Wang, se você não pode pagar suas dívidas, já deveria ter nos entregado a pousada há muito tempo, rosnou o líder do grupo antes de acrescentar, com um sorriso sinistro: e se não tem dinheiro, então nos dê sua filha. Sem esperar resposta, ele a agarrou pelo braço e tentou arrastá-la para fora. Jin se levantou imediatamente, e seu Wang se interpôs para salvar sua filha, suplicando: por favor, não façam isso. O líder do grupo, que segurava Arin, disse: a partir de agora, você trabalhará em nossos estabelecimentos para quitar a dívida de seu pai. Com lágrimas nos olhos, ela se recusou a obedecê-lo. Nesse instante, Lee interveio de seu assento. Seu olhar estava fixo nos homens, e, com um movimento rápido, lançou um par de achis que se cravaram no braço do homem que segurava Arin. O grito de dor do capanga ecoou pela sala. Quem ousa interferir? Gritou um dos homens. Lee se levantou lentamente, ajustando sua túnica marcial com o emblema do dragão invertido. Ela disse que não iria com vocês, declarou. Seita Gondon, zombou outro dos capangas. Essa seita não passa de uma relíquia. Mas o ferido, ainda segurando o braço, replicou com nervosismo: isso não é o ponto. Esse garoto despertou a besta.